Sejam todos muito bem-vindos ao Beach Tênis Brasil Podcast. Meu nome é Marquinhos, do meu lado tá aqui Ricardo Bueno. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom dia, gente. 9 horas. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva, que hoje tem Diogo Carneiro. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É isso aí, Diogo Bom Carneiro dia. hoje com a resenha com a gente, né, Ricardinho? Isso aí, Tudo certo? tudo E ótimo. lembrando de agradecer ao nosso patrocinador, Escola TOS, a primeira escola online de beach tênis, né, Ricardo? Isso aí, se você quiser aprender beach tênis de casa, todas as técnicas aí, fundamentos do beach tênis, é só acessar lá www.escolatos.com.br. É isso aí, não gaste seu dinheiro no carnaval. Compre o pacote da Escola TOS, arraste o sofá e aprenda beach tênis de dentro de casa, né, Ricardo? Aproveita o carnaval para maratonar aí todas as aulas. É isso aí, se a sua mulher tá reclamando que você tá indo muito pras arenas, vai lá e fica estudando à noite em casa, né, Ricardinho? Ficou fácil agora, né? Pra quem não conhece a Escola TOS, é a primeira escola online de beach tênis. Quem ministra o curso é o Pofo e a Isa, né? Isso aí, Então, para mais informações, vai lá www. escolatos.com.br. É isso aí. E hoje Boa. temos Diogo Carneiro aqui com a gente. Primeiramente, um prazer te receber aqui, Vera. Não é dinossauro já, né? Apesar de não ser velho, né? Dinossauro no beach tênis já tá Bastante tempo já. bastante tempo. Cara, tem Seja um bem-vindo. histórico aí bom aí. O Diogão já tá rodado no circuito, né, Diogão? Bastante tempo. 11 anos já. 11 anos, Diogo. Jogando profissional? Quanto tempo? Profissional. 12 anos jogando beach tennis, 11 anos jogando profissional. Eu comecei ali no começo de 2012. Tava jogando um campeonato de tênis e um amigo meu, que inclusive ainda joga hoje, o Luiz Gimpel, mais conhecido como Marrento, ele me convidou num torneio Angra para participar na categoria A. Naquela época no Rio, tinham pouquíssimas duplas. Então, assim, a profissional tinham 3 duplas no torneio. Era o Vini, o Gui Prata, mais não sei quem, e eles se misturavam para fazer um campeonato, porque senão não tinha campeonato. Acabei me apaixonando pelo esporte e eu vi ali uma oportunidade de conciliar a minha vida na faculdade com algum esporte profissional. Meu pai é professor de tênis. Eu joguei tênis dos 4 anos aos 16 anos, competitivo, jogava, enfim, torneio estadual, torneio nacional. E chegou um determinado momento que eu tinha que escolher, né? Eu tinha algumas opções na mesa, ou ia fazer faculdade lá fora jogando tênis, ou seguir aqui para tentar a carreira profissional de tenista, que acho que é mais difícil ainda, ou essa terceira opção que eu encontrei no meio do caminho, que era, eu vou fazer faculdade e vou jogar beach tênis, né? Porque daria para conciliar as duas coisas, principalmente no começo. Uhum. E deu super certo. Eu comecei jogando e em 2012 eu fui a primeira vez para a Itália. Era mais ou menos uma tour que a gente fazia de alguns brasileiros lá saindo do Rio, foram um grupo de 15 pessoas. Cara, eu cheguei lá, assim, eu gostava já do esporte, mas quando eu cheguei lá, a primeira vez em Marília de Ravena, onde realmente nasceu o esporte, o primeiro campeonato que eu fui, tinham 40 quadras no campeonato, Nossa. e era o campeonato por idade. E assim, até 10 anos, até 12 anos, até 14 anos, até 16 anos, lotado. Eu falei, cara, assim, é completamente diferente É o do que que eu vive jogo. hoje Os aqui, né? garotos de 16 anos, assim, Você tá com quantos me... anos lá nessa época? eu tinha 16 para 17 anos, 17 anos mesmo. Uhum. E, cara, me apaixonei pelo esporte. Lá tem um formato na Itália que me facilitou também depois do meu desenvolvimento, que era o seguinte: cada dia no verão tem um torneio em um lugar diferente. Então, como se a gente estivesse aqui em Campinas, tem um dia, terça-feira em Vinhedo, quarta é em Valinhos, quinta é aqui em Campinas. Uhum. E é tudo muito perto. Só que assim, o torneio começa e acaba no mesmo dia, começa 8 da noite e acaba 2 da manhã. Só que você não tá entendendo, são 32 duplas. É um torneio normal daqui, 32 né? duplas. Chega, dá 8 da noite, o pessoal começa a chegar do trabalho. E aí eu comecei a jogar esses torneios, só que eu jogava todo dia e eu treinava de manhã ainda. Então, Nossa. assim, eu comecei ali um período de treinamento jogando esses torneios e com esse intercâmbio que eu me desenvolvi rápido. Eu acho que eu consegui aí pular para a categoria profissional. E é assim que eu voltei para o Brasil, eu fui jogar um TF, e aí ganhei meu primeiro TF, ganhei na final do Marcos do Tales na época. Uhum. E aí as coisas começaram a andar um pouco mais rápido. Mas nessa época aí que você estava lá na Itália, tinha alguns jogadores que estão até hoje aí?
todos. Os nomes todos? Eu me lembro, o campeonato mais tradicional era o Delfino, que acho ele morreu aí nos últimos anos, mas assim, era uma arena com 4.000 pessoas. Uhum. É o campeonato que eles mais valorizavam, os próprios italianos. E quando eu fui ver esse campeonato, assim, eu não poderia entrar nem no pré-quali. Assim, no pré-quali eu já Não tinha não ponto tinha, ainda. não tinha ponto, também não ganhava, assim. Era difícil o negócio. Inclusive o quali desse campeonato continuava sendo assim, era um campeonato paralelo muito difícil. E todos os caras jogavam. Era o Calbucci e Melicone na época. Uhum. E assim, a dupla que eu vi jogar, que assim, que parou de jogar logo depois de 2012 foi o Tazari e o Garavini. O Tazari se aposentou, foi acho, o primeiro jogador aí que acabou se aposentando no Bistente. Mas eu vi o Garavini jogar, cara, foi um negócio assim espetacular. Ele no auge da forma física, assim, ao vivo foi a melhor coisa que eu já vi até hoje, assim, considerando todas as mudanças na regra, tudo que aconteceu, ao vivo ali foi um Todo mundo negócio fala muito bem dele, né, velho? Fala que era Eu vejo, surreal. eu vejo uns inacreditável, vídeos daquela época, inacreditável. é É só o Puma. porrada, só muito Não, rápido. a rede 1,70, mas assim, o jogo tinha jogo, entendeu? É. Podendo bloquear, mas assim, o cara, uma explosão nas pernas, assim, um negócio inacreditável. E aí, também acho que é importante frisar que ele foi o primeiro a começar a fazer um preparo físico pro beach tennis. Foi o primeiro, provavelmente, no mundo, o Garavini. Uhum. Então, assim, ele era um cara que realmente se treinava mais a parte física. E você via isso nas quadras, assim, você Você via, vê ele assim, hoje, né? Que ele tá com quase 40 anos e quase ainda 40 anos, joga. muito rápido, É muito rápido. muito rápido e, tipo, eu assisti o Garavini. Eu não tive o prazer de ver ele nesse auge que nem o Diogo, mas de que eu acompanho ele, cara. É, Ninguém fala que ele tem a idade que ele tem, né? Apesar de não hoje tem, ser diferente. é. Eu acho que quem lembra um pouco, assim, em termos de velocidade é o Spoto, né? Que é mais ou menos o mesmo estilo, assim. Que Um deve até pouco. se espelhar um pouco, mas é bem pouco, né? É. É que o Garavini conseguiu manter a forma física até com os 30 anos ele ganhava, foi campeão do mundo algumas vezes com o Calbucci, né? 2 vezes seguidas. Então, assim, ele é um cara que, além dele ter esse momento, ele foi muito constante, que eu acho que é importante quando a gente olha aí o histórico, para falar quem foi o melhor, quem até o momento, né? Ele é um cara muito constante, Ele é muito. E joga demais, é absurdo, joga cara. muito. Joga muito. E o Diogo, e você teve uma época que jogou com o seu irmão também, né? Na verdade, eu tô jogando com Tá meu irmão. jogando de novo, né? Eu, eu talvez dando um pulo na história, mas Aham. quando eu tava ali próximo dos melhores do Brasil, o meu irmão tava começando no beach tennis e eu joguei uns torneios com ele de brincadeira. E aí, aqui no Brasil, a gente ganhou um ITF em 2014 em Bertioga. Mas assim, o João tinha 1,65 m, hoje ele tem 2 metros de altura. Então, assim, naquela época ele tava no tirão ainda de Teve uma crescimento. foto que você postou com ele, É, ele tava com você lá na foi. Itália, né? Era Isso, um isso foi em molequinho, né, 2012, velho? Foi em 2012. Ali a gente jogou o campeonato até 18 anos. Ele tem 4 anos a menos, ele tinha 13, eu tinha 17. E a gente jogou com a galera que tá no circuito. Aí o Guegano, aquela foto é o Guegano, É, que o francês. aham. Então tinha uma galera ali que já estava começando também. O Irigaray, de vez em quando estava nesses torneios também. Mas ele começou a se desenvolver em paralelo e a gente, assim, a parceria começou de fato no ano passado, Ano no passado. começo de 2022, quando eu voltei da lesão. E nessa história de Itália e tal, quando você volta de lá, já volta como profissional, já Sim. jogando tudo, já aqui. Quem que era a sua dupla na época? Ainda era uma renta ou não? Não, eu joguei. Minha dupla na época é uma figura pouco conhecida hoje, mas ele ganhou o ITF, um BT100 ano passado em Fortaleza, é o Rodrigo Ponte. A gente ganhou, quando eu comecei a jogar com ele, a gente ganhou 4 ITF seguidos aqui no Brasil. É, ganhou do Marcos Tales uma vez no Niterói, aí ganhou uma vez em Salvador, chegou a jogar, foi jogar o Pan-Americano juntos. Depois a gente ele parou, acabou de rodar o circuito e eu segui outro caminho. Aí eu joguei uma época com a Agulha, alguns meses, e aí depois eu firmei a minha parceria que teve mais sucesso e mais duradoura também com o Ralf Abreu, que a gente acabou chegando aí a ser dupla número 1 no Brasil durante algum tempo. Quantos anos vocês jogaram junto? Foi bastante tempo, né? 3 para 4 anos. Era assim, a grande. Era eu e ele e Marcos Itália, geralmente, assim, de dupla formada, né? Óbvio que tinha outros jogadores era o Vini Mingozzi, mas dupla brasileira formada durante muitos anos eram nós dois. E aí tinha outras duplas que ficavam se misturando um pouco. Mas acho que uma história boa de contar, o primeiro torneio que eu joguei com o Ralf,
A gente foi pra Tailândia. 2 dias de voo, É. tá? Para em Dubai. Nossa. E, cara, assim, naquela época não tinha sign-in. Hoje em dia você tem que assinar, de fato, a lista um dia antes, né? Aham. E naquele torneio era um juiz japonês do tênis. Então o cara fazia tudo pelas regras. Então, assim, você É. tem que assinar, tem que assinar. No tênis você tem que assinar, né? Só que no beach tennis a gente nunca assinou até aquele momento. Cara, a gente chegou lá, a gente cometeu o erro de querer alugar um carro, mão inglesa lá, bicho passando no meio, não sei o quê. A gente se perdeu e indo pro hotel que seria onde seria o torneio, a gente chegou atrasado 2 horas. Mas sim, beleza. Chegou atrasado. Aí a gente abriu o Facebook, a chave era no Facebook naquela época, da página do torneio, eu abri a chave. Ah, cadê meu nome? Cadê meu nome? Não, não. Ué, tá aí, olha aí. Olhei 3 vezes, o coração batendo forte. Rafa, olha aí, cara. Aí, cara, desespero, foi Nossa. falar com o árbitro. Não, vocês não assinaram a lista. Assim, o que aconteceu? Ninguém assinou a lista, tá? Mas o cara tava lá o árbitro tava lá e perguntou: vocês sabem quem tá aí, quem não tá? E aí, aparentemente, alguém falou que a gente não viria, alguém tinha entendido isso. Aham. E ele não botou a gente na chave, a gente não jogou. A gente tentou escalar, falar com a ITF, falar com não sei quem. O Vini, na época, que Nossa. era o número 1 do mundo, mais ou menos, tentou ligar na ITF, falar. O representante da ITF no Bistens não deixa. Assim, cara, não tem, a chave tá feita, tá feita. Ficaram com tanta pena da gente que botaram a gente de graça lá no resort do torneio, pelo menos. Mas, cara, a gente foi passear, foi assim, Foi conhecer a Tailândia. foi Mas puta raiva, né? Você puta raiva. queria resort, caralho. Queria Não, jogar, porra. não, e aí eram 2 torneios, aí a história piora. O segundo torneio Tava no é, resort, perdi hora. também na Tailândia, a, a gente chega no lugar do torneio, cara, era terra batida, assim, duro, pior que Santos. Era um estacionamento, assim, negócio. Aí sai a chave. Zaitchenko, primeira rodada. Cara, eu não sei se você pegou esses caras. Eram 2,5 metros, dois irmãos gêmeos russos Aham. que eles só sacavam. Mas não voltava o saque. Não adianta botar raquete, não adianta EVA, não tinha E nessa raquete. época a É regra isso, podia bloquear ainda. podia bloquear. Então, assim, não tinha jogo. Com a areia dura, os caras são beneficiados, né? A gente perdeu no terceiro set. Então, o resumo da história é: primeira experiência minha do Ralph junto, WO e perdemos na primeira rodada, apesar de ser cabeça de chave no torneio. É, Mas assim, acho que a gente teve um mérito que a gente soube construir uma parceria e entender que demora um tempo, né, para Aham. isso acontecer. E às vezes as coisas não fazem muito sentido no começo, às vezes você perde muito mais do que ganha, mas a gente via que a gente tinha muita coisa complementar junto, enquanto dupla. Não só jogando na parte tática e técnica, mas também na parte mental, que acho que assim, meu grande pulo para depois conseguir eventualmente ter bons resultados foi que o Ralph, ele conseguiu, e ele sempre consegue fazer isso com os parceiros dele, mas ele conseguiu fazer comigo, ele sempre consegue tirar o melhor do parceiro dele. Aham. Então eu me tornei um cara mais calmo, um cara mais pensando de uma forma diferente o jogo por causa dele. Sim, isso eu já falei pra ele, falo sempre que eu tenho a oportunidade de falar publicamente. E é verdade, assim, ele jogando com meu irmão é a mesma coisa, ele jogando com qualquer. Ele agora tá jogando com o Matheus Belo. Ele é um cara que tira o melhor do parceiro. Isso é uma característica muito importante quando você tá jogando com uma dupla. Pô. Assim, o Aham. cara não joga. Pô, você errou um saque, errou o segundo saque, geralmente tem parceiro que reclama. Cara, ele consegue pensar como você é e como você pode melhorar o terceiro saque. Né? O que que eu preciso falar para esse cara? Se eu reclamar com ele, se eu botar pressão, talvez ele melhore. São poucas pessoas que melhoram a situação, mas A ele maioria das sabe o vezes que você tira o fazer. cara do jogo, né? Ele consegue entender e tirar o seu melhor. E a gente seguiu assim. E aí teve muito mais derrotas do que vitórias. Até que, cara, a gente assim, perdia para o Marcos Itales, era sempre final, batia na trave, final. Até que uma hora as coisas viram, né? Assim, a gente ficou 3 anos assim, realmente persistindo, Aham. jogando todos os torneios juntos. E a gente teve a primeira grande vitória, que foi a gente ganhou o Pan-Americano, ganhou do Vini e do Chaparro na final, 2017, 2016. E a partir dali a gente começou a ter uma sequência muito boa de torneios. É, e a gente, assim, hoje é mais comum brasileiro ganhar de italiano.
Mas lá atrás a diferença técnica era gritante. Assim, o Vini foi o cara que quebrou isso, né? Mas com o Mingozzi. Mas ainda assim, ia jogar lá na Cherva, esse campeonato que era o principal, cara, assim, não passava da primeira, segunda rodada. Inclusive, até hoje não teve nenhum brasileiro que chegou na final. Né? Esse dado é importante também. Não Aham. teve nenhum brasileiro que chegou na final do Mundial por duplo. O Baran chegou 2 vezes na semifinal, o Marcos Tade chegaram 2 vezes na semifinal, eu e o Ralf chegamos uma vez na semifinal. Mas, assim, na final nunca chegou, porque... E lá atrás era pior, porque esse gap esse técnico tá diminuindo agora, né? Aham. Mas isso demorou um tempo. Então, para ganhar dos italianos era difícil. Era um jogo, assim, taticamente a gente não entendia ainda o jogo. E aí a gente ganhou do Garavini e do Strano na final de João Pessoa, que hoje é um BT 200, na época Aham. a gente falava pela premiação, valia US$ 10.000. E a partir dali a confiança fez assim, e a gente começou a ter outros resultados. Aí no final de semana seguinte chegou na final, perdeu pro Garavini para o Cramarossa na final de um TF que teve no Rio Grande também. Foi convocado para Moscou, aí a gente acabou indo bem lá, foi vice-campeão, eu e o Vini acabamos jogando a final. E aí acho que assim, um resultado muito bom que a gente teve foi a gente jogando na semifinal do Mundial, com chance de ir para a final, que assim, o Cramarossa e o Garavini eram do plano número 1 do mundo na época. E assim, era 6-2, 6-3 até a semifinal. Aham. E a gente entrou em quadra muito com ruído de, esses caras estão aqui porque jogam no Brasil e saíram de cabeça-chave, não deveriam estar aqui. Mas assim, falava na nossa cara, em italiano. A Vocês não gente eram entrou, bem-vindos lá. a gente não era bem-vindo, assim, pô, o cara saca, porque o nosso jogo era muito saque e bloqueio, Aham. como era do Capelletti também. Não era um jogo tão plástico, tão bonito de ver, não era um produto tão, enfim, É que o vendável. Cramarossa, ele É era bonito, exibição que ele fazia, né, Não, a antigamente. Cramarossa e Garavini é um show, né? É um Nossa. show. E aí a gente ganhando o primeiro set, acabou perdendo 6-4. O segundo set abriu 5-3. Eu fui sacar 5-4, tive 7 points e o Garavini bloqueou. Só que nesse ponto, é um fantasma que acontece comigo até hoje, eu pedi pro Ralph num lugar, que era o meu melhor saque, que era no 5 cruzado, e eu tinha acabado de dar um ace no 1. Ele falou, vai no 1 de novo. Aí eu fui no 1 de novo, o Garavini bloqueou o saque. Cara, aí a gente deu uma baixada na energia e os caras ganharam, assim, 7-5. Mas a gente acabou tendo chance. Foi acho que nossa melhor performance, né? Mas como que era a cabeça de vocês antes de... Porque vocês ficavam vendo os vídeos dos caras, tentando estudar o cara pra Cara, achar uma brecha pra ganhar eu, dos negros. eu chutaria, pode estar errado, tá? Mas eu sou o cara que mais já viu vídeo de beach. Se você botar um vídeo de 2013 aqui, agora abrir no Mundial, eu vou saber o que acontece no ponto. Tantas vezes porque não tinha Play BT, não tinha BT Vídeo, não tinha. Aham. Você tinha o Beach Tennis Channel, que era o É, italiano lá que fazia. aham. E, cara, você tinha que ver o mesmo jogo 20 vezes pra E às entender vezes a tática. não dava nem pra ver a bolinha, né? Não dava. Você ia pelo corpo do cara, né? O que o cara tá fazendo? Aí tinha um vídeo que um japonês fez no Mundial, não sei o quê, eu ficava vendo os vídeos várias vezes, enfim. Todo dia à noite, em vez de ver Netflix, eu via o vídeo de beach tennis. Então, assim, eu já sabia até o que ia acontecer em cada ponto. É, mas aí a gente seguiu e logo depois eu tive a lesão. O, Ô Diogo, o que mais me espanta, assim, né, de ver os seus jogos e tal, é a sua calma, cara. Tipo, é surreal o jeito que você se comporta dentro de quadra. Eu olho pro jogo assim, às vezes o jogo tá pegando, ele tá lá respirando, tá de boa. Isso daí foi depois dessa chavinha que você falou de jogar com o Ralph, que você adquiriu, ou antes você já tinha, só que hoje, com a experiência, ainda tá mais ainda. Esse final de semana mesmo você jogou num jogo, teoricamente, um pouquinho no final ali, deu uma apertadinha os meninos, mas você tava ali tranquilo, e eu vejo que se você, com essa nova geração, acho que os meninos acabam jogando com você, devem até pegar um pouco isso também, né? Porque a molecada hoje vem muito explosiva, né? Eu era o contrário. Eu era bem explosivo, arranjava confusão. Eu melhorei muito isso com o Ralph. Então, assim, eu acho que o principal cara de ter mudado minha característica. Meu pai, que foi meu treinador no tênis, ele sempre fala isso, que o Ralph melhorou muito essa minha parte mental. É, mas hoje, com o passar dos anos, principalmente com a lesão, eu acho que eu me tornei mais calmo. E eu estou amadurecendo ainda também, acho que essa parte do ano passado para cá eu já melhorei um pouco, porque
Eu acho que é natural, né? Com a experiência que mais velho você vai ficando, mais calmo e assim, eu tenho pouca idade na teoria, mas eu tenho bastante tempo de beach tennis, então acho que eu já vivi bastante situações Mas e aí. jogar com o irmão deve ser. É difícil. Não, Porque daí você tem que separar as brigas familiares na é, hora do campo. assim, tem muita intimidade, né? Pode ser ruim ou pode ser bom. É. Então a gente tinha sempre muita transparência, né, no que a gente falava. E o problema disso é que, assim, dentro de quadra, às vezes pegava, né? A gente, cara, discussão. Teve uma época no ano passado que a gente tava bem, assim, até sem alegria jogando, porque a gente brigava tanto que a gente quase abriu a dupla no ano passado. É. E, Porque às vezes você fala coisa que você não É, falaria jogar com o com. irmão é igual jogar mista, né? é, com a namorada, né? É a mesma coisa. É É por aí. praticamente a mesma intimidade, Jogar porque marido e mulher. é, É por aí. E aí, assim, eu reclamo. Eu tenho a figura do irmão mais velho, então eu acabo reclamando muito e ele me respeita. Então isso é ruim. Porque dentro da quadra ele não pode ter essa superioridade. Tem que estar de igual para igual, pô. Vocês têm que estar se falando de igual para igual. Se eu tô falando numa posição superior a ele, ele fica retraído e ele não consegue se soltar. Isso é natural. Sim, Aham. acho que qualquer outro irmão mais velho poderia acontecer isso. E eu acabo reclamando mais do que eu reclamaria com outra pessoa. Isso eu reconheço, sim, é um erro meu, tenho tentado melhorar. João, ele tá, ele vai melhorar. Acho que eu melhorei bastante nos Muito. últimos torneios. E ele tem você como um ídolo, né? Isso que é legal. Então, o Ele respeito me viu crescer no é, esporte, então, assim, tem você como exemplo. é difícil para ele, porque, assim, eu acho que ele tem mais talento do que eu. Eu acho que ele pode ir mais longe. Assim, obviamente que é outro esporte 2017 para hoje, mas eu acho que ele pode ser número 1 no Brasil. Eu acho que ele pode ser top 10 tranquilo, pelo talento que ele tem. Aham. É, então eu pego muito no pé dele exatamente por isso, porque eu vejo o talento que ele tem e eu acho que se ele colocar a força e a energia para o lugar certo, ele vai conseguir se desenvolver e chegar lá. Por isso que eu encho tanto o saco dele. É, a gente, quando é mais novo, é um pouco mais difícil de absorver isso, né, Diogo? Eu acho que lá atrás É, você já sofreu com isso, e eu acho que tem os momentos, né? Mas às vezes, se a gente não consegue absorver isso rápido, esse momento acaba passando, né? Passa muito rápido no esporte, né? É um tempo, né? é, Se você não absorve aquilo ali rapidinho, pode ser que você esteja perdendo o time da sua vida, né? Pode ser que hoje seja o momento dele ganhar. Ele ainda tá com a cabeça não preparada e acaba passando. E você lá atrás conseguiu, né, abraçar esse momento seu, né? Tanto que você ficou bastante tempo aí jogando bem, né? é. Assim, eu era muito. O pessoal gosta de. Eu era muito obcecado, assim. Cara, eu treinava muito, via muito vídeo. Então, dentro do que eu tinha de tempo disponível, eu fazia sempre um pouco a mais. Parte física, essa parte toda de estudar a tática. Mas o que eu acho importante do João, e eu tento sempre apertar ele, cara, se você se esforçar um pouquinho mais, a gente vai chegar lá, porque eu vejo o potencial e o talento que ele tem. E é isso, assim, a oportunidade acontece, você não sabe quando ela vai acontecer. Pode ser que você chegue lá no torneio, você pô, pega uma chave um pouco melhor, daqui a pouco você está na semifinal, e é isso. Você está pronto para jogar com o cara ali, chegar e ganhar na final? Porque o que acontece quando você não é cabeça de chave, é difícil você chegar lá na frente. Pô, ano passado a gente perdeu 11 vezes na primeira rodada. É difícil você pegar uma chave assim, pô, que você consiga chegar ali quarta, sempre. Você tem que abrir um caminho. Aham. Isso é um processo, né? Você abrir uma vez, você vai ganhando mais confiança. Mas quando você abrir, você tem que estar pronto para os próximos passos. Por isso que eu pego tanto no pé dele. Hoje ele se dedica 100% ao beach tennis ou Não, assim porque como eu, pouco tempo atrás ele trabalhava, tinha assim como eu, coisa. ele trabalha também. Eu Ah, trabalho em tá. outra coisa, tenho um trabalho paralelo. Eu me formei em economia na PUC e ele se formou em engenharia na PUC. Aham. Ele trabalha com consultoria de empresa, eu trabalho no mercado financeiro. Ah, entendi. E o seu dia hoje, então, ele é dividido entre beach tenista e nossa empresa. Eu saio com a Thermobag que tá ali, com roupa social, livro, raquete beach tênis, toalha, necessaire, tudo. Aí entra dentro da... Dá pra viajar Ele pra entra Europa. de terno, ele entra de terno na cabine e sai de bermuda e Mas é por camiseta. aí mesmo. Eu ando roupa social, eu tô treinando lá agora no Calçadão com o Marquinhos, tem uma equipe de treino lá.
tá o Thales, o Gerard, tem um pessoal, acho que bom. Algo que a gente não tinha conseguido se organizar ainda para fazer realmente uma estrutura para ter uma frequência de treinos assim. Mas eu chego lá de roupa social, eu saio do banco e vou de roupa social, troco Saiu, rapidinho. saiu uma foto ontem de que tava É, todo mundo. porque o Só tempo você de. é curto. O tempo é curto. Aí vamos tirar foto. Aí eles estavam jogando, fui tomar banho. Quando eu voltei já tava de roupa, eles quiseram tirar foto. E você é do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. Foi nascido e criado lá no Rio. Carioca, eu vim morar em São Paulo em 2018, a trabalho. Mas só voltando um ponto, acho que na lesão, porque eu acho que foi em novembro, eu me machuquei em outubro de 2017 numa final de campeonato. Tava ali no número 1 do Brasil, tinha uma 7 do mundo, tava no meu melhor ranking. E eu estava em paralelo não conseguindo terminar a faculdade, porque eu não tinha tempo. Viajava muito, estava estagiando, então estava com dificuldade de terminar a faculdade. Eu me machuquei, eu consegui terminar a faculdade, eu acabei indo bem no trabalho. Qual foi a lesão, João? Eu rompi o colateral medial do joelho esquerdo. Aham. E aí tinha uma discussão se operava ou não operava, alguns ortopedistas falaram para não operar, eu acabei operando. Mas assim, acho que o ponto que ficou mais de ensinamento para mim é, cara, às vezes as coisas ruins também te trazem coisas boas. Então, você nunca sabe o que você vai acontecer na sua vida. Então, pô, a lesão me trouxe a oportunidade de terminar tranquilo a faculdade, bem no trabalho, e hoje me dá uma situação que eu posso eventualmente voltar a jogar com mais intensidade. Talvez se eu não tivesse acontecido isso lá atrás, Uhum. hoje eu estaria em outra situação, porque eu queria no trabalho eu queria me dedicar àquilo, eu não queria seguir na linha de dar aula naquele momento. Eu dava algumas clínicas com o Rafa quando ele estava bem ranqueado, mas não era meu foco. É, então, assim, a principal lição, acho que ficou para mim é essa. A gente não sabe nunca o que vai acontecer lá no futuro e, pô, hoje eu vejo, olhando para trás, que as coisas fazem um pouco mais de sentido, né? Sim. Os pontos se conectaram de uma forma que, olhando para trás, é mais fácil de interpretar, mas ali gerou assim, eu estava muito triste, pô, fiquei por causa da lesão, mas isso me trouxe outras oportunidades na minha vida, no trabalho, etc. O Diogo, e essa questão do trabalho, assim, ela te limita um pouquinho em questões de torneios, assim, ou Limitam. você joga mais só nacional aqui hoje, né? É. Isso, você acabou abrindo mão de viajar, correr o circuito, ou ainda você ainda pensa em correr o circuito, ou o trabalho ainda, infelizmente, não, Não, assim, não ou dá pra. felizmente, né? Agora vão ter quatro torneios seguidos, reunião e três em Abu Dhabi. Não dá pra ficar um mês fora do. Enfim, é impossível. Não tem trabalho que você vai conseguir tirar um mês fora e gastar. Pô, tá R$ 20.000 a passagem. É. É difícil. Mesmo com os patrocinadores é difícil. Mas eu tô tentando me organizar pra. E isso eu tô fazendo lá de trás. Pô, primeiro eu precisava arrumar o meu joelho de alguma forma, fisioterapia. Depois eu precisava fortalecer, academia. Depois eu precisava voltar a jogar um pouquinho. Aí depois eu precisava voltar a competir. Agora eu tô voltando a competir nacionalmente. Aí, agora eu já tô olhando para jogar alguns torneios fora do Brasil. Daqui a 2 semanas eu vou para jogar em Porto Rico Ah, você vai com, pra Porto com o Rico. João Wisner. E eu tô olhando aí também, eventualmente, no segundo semestre para ir para Terra Tina no Mundial. É, mas assim, eu também não acho que faz sentido, vou viajar por viajar. Não, não tem sentido gastar essa grana que é para ir lá para, pô, com uma dupla que você não tem tanta frequência, você não acredite, para perder a primeira e segunda rodada. É. Então, estou esperando um pouquinho, tô tomando um pouquinho mais de risco sempre, com o passar do tempo. E aí vamos ver aí como vem os próximos resultados. Treinando bastante. E Porto Rico tá proporcionando boas duplas e novas duplas, né? Você com o João, tem muita gente que tá sem visto dos Estados Unidos, É, que acabou abrindo a dupla. Aí vai ser, ó, na verdade, assim, quem tem visto? Então eu vou com esse, eu vou com esse. é isso. E vai ser um torneio meio atípico, assim, né? Vai ser bem legal lá em Porto Rico, né? A gente deu sorte, ficou em quarto na chave e aí ganhou hotel. Já é um Já alívio. alivia, já. Pô, em dólar, imagina. Mas vai jogar o Hugo Com o Léo. com o Léo. E aí os dois primeiros cabeças tem o Nacho com Vigon e o cabeção é o Axel com. Eu não me lembro agora com o Axel vai jogar, Eu não mas vi é, também. é isso. E, enfim, agradecer o João aí também por ter aceitado ter topado o convite, porque eu sei que na situação dele não é fácil ele jogar com um cara que tem um rank pior. Ele deu sorte que saiu de cabeça 4, mas a minha expectativa era que saísse um pouco mais para baixo.
Nós tá tomando um risco de ir comigo lá jogar o torneio, gastando uma grana, que a passagem não é barata. Aham. E então vou agradecer a ele por ter aceito o Você convite. tá ranqueado em Tô em 50 agora. 50. É. Você ficou quanto tempo sem correr o circuito, Diogo? Eu fiquei 2 anos e meio. Assim, voltando na lesão, eu me machuquei e voltei. O meu principal erro foi que eu voltei a jogar muito rápido. Então a expectativa eram 3 meses, eu voltei em 2 meses e meio. Mas aconteceu uma história para isso. Eu me machuquei em Santos e o primeiro torneio era em Santos, no meu retorno, em janeiro. E o Ralf estava meio sem parceiro, porque não sabia se eu ia jogar ou não. E aí uma pessoa mandou mensagem para ele, falou, cara, o Diogo não vai conseguir jogar, o joelho dele não vai ficar bom a tempo, e eu quero que, vamos jogar junto? Aí o Ralf me mostrou a mensagem. Aí, Fudendo. falei, cara, pode botar aí fisioterapeuta, eu vou fazer todo dia, eu vou jogar esse torneio e eu digo mais, vai sair a chave e a gente vai cair na mesma chave, esse cara aí. E aconteceu, nas quartas finais a gente caiu na mesma chave. Era o Mingozzi. Aham. Era o Mingozzi que estava chamando ele. Não, E, não, Ralf, o Diogo não. e aí a gente ganhou a Mingozzi, Vini, eu e o Ralf nas quartas, a gente perdendo de 6-3, 6-3, 5-3, a gente virou o jogo. Aí ganhou, mas assim, Isso cara, daí foi era 2019, 2018. 18. O terceiro set era longo. E eu tinha jogado 2 jogos já antes, 3 sets. Um com o João e com o Zé, terceiro set. O segundo, a segunda dupla eu não me lembro. Então eu tava indo pro nono set, voltando de operação, sem joelho. E, cara, acabou esse jogo das quartas, eu não conseguia andar. Eu não conseguia chegar até a fisioterapia. Nossa. Aí eu cheguei, deitei lá, cara, remédio, remédio, remédio. Aí o dia seguinte, eu era semifinal contra o Capelletti e o Giovannini. Falei, Ralf, nem assim, eu nunca tinha desistido de um jogo. Falei, cara, eu não sei, eu não quero desistir, não quero desistir. O Ralf insistindo pra eu desistir, eu não desisti. Mas perdi 6-0, 6-0, mas não desisti. Mas assim, o que que foi o meu erro? Eu voltei muito rápido. Aham. E foi gerando outra lesão. Hoje a minha lesão não é da cirurgia. Eu tenho outra lesão muito séria no joelho, que foi se desenvolvendo ao longo dos meses e anos. E eu quase tive que operar de novo. Então, em 2021, que eu parei de jogar no meio de 2019 porque eu estava com muita dor mesmo. E comecei, e aí em contrapartida também estava dando um foco maior no trabalho. E é, ali no final de 2020, começo de 2021, eu tava com problema funcional, assim, eu não conseguia ficar em pé 40 minutos sem meu joelho inchar. É, não era um problema de esporte, era um problema, pô, eu falei, cara, tem 26 anos naquela época, 25. Imagina eu com 35, eu não vou andar, né? Se eu não consigo ficar em pé Aham. meia hora. Aí fui conversar com o ortopedista, fui em 3 ortopedistas de São Paulo, todos falaram para operar. Um deles falou, vamos tentar outra coisa, vamos tentar uma fisioterapia um pouco diferente, um método mais conservador. Eu comecei a fazer fisioterapia com a Adriana, até mandar um beijo para ela, porque sempre que eu posso publicamente eu agradeço ela. E Você não queria operar. não queria operar de jeito nenhum, era um negócio super invasivo, assim, abrir meu joelho daqui a aqui, ficava um ano parado, no mínimo, Nossa. tinha 50% de chance de estar certo se eu operasse. Mas eu estava desesperado, desesperado, assim, não sabia o que fazer. Aí eu comecei esse outro tratamento de fisioterapia em paralelo e foi dando certo, mas demorou. Demorou um tempo. Eu fui ganhando um pouco mais de massa muscular, mais confiança. Aí demorou assim uns 6 meses para eu começar a pisar na areia, voltar. Assim, eu conseguia pisar na areia, mas jogar eu não conseguia. E aí O foi, seu pensamento maior era voltar a jogar. era voltar a jogar. Eu voltar a Sempre. jogar jogar naquelas quadras que eu perdi esse boom, né? A verdade é essa, eu perdi o boom. Eu saí no Aham. momento, não saí no momento errado, mas a minha lesão aconteceu quando tava virando beach tennis, assim. Aham. Eu não peguei nada disso. Lá atrás não tinha Sport TV, não tinha arena lotada. A gente jogava final de torneio, tinha com 5 pessoas assistindo, 3 eram árbitro. Assim, não tinha ninguém, não tinha nada. Então mudou muito. Então, obviamente, eu tentei voltar para também pegar um pouco dessa onda, e dado que eu fiquei 10 anos da minha vida me dedicando a isso. Aham. Investindo, inclusive, dinheiro próprio meu e meu pai também me ajudando, viajando para fora. Então, assim, é um investimento que eu fiz. Eu tenho que tentar, de alguma forma, recuperar ele agora. Então, é isso que eu tenho tentado fazer. Mas eu consegui
É, assim, o processo demorou bastante. Eu não estava com confiança para jogar, né? Mas eu primeiro eu resolvi a fisioterapia, eu voltei à academia, ganhei um pouco mais de massa muscular, aí voltei às quadras. Foi um processo, foi Aham. acontecendo aos poucos. E hoje, assim, eu tô sem dor no joelho, tenho alguns outros problemas decorrentes dessa lesão, faço fisioterapia 2, 3 vezes por semana, mas eu tô, assim, tô bem. Eu, inclusive, postei um vídeo ontem fazendo agachamento com peso que eu não fazia desde que eu operei. Tem Aham. 6 anos, 5 anos e meio. Eu não conseguia fazer agachamento com peso. Aquela cadeira extensora na academia, pode botar 5 quilos, eu não fazia. Esquece. Parecia que ia explodir meu joelho. Não fazia. Então, assim, é para mim uma alegria ter conseguido voltar a Voltar, né? jogar. Só isso já era, assim, uma alegria enorme. E voltar e eventualmente a ganhar uma coisa ou outra também me deixa muito feliz. E E eu, hoje você entra em quadra, você esquece do joelho ou ainda fica na. eu acho que é automático. Eu não lembro da dor, eu não Aham. sinto mais a dor, mas o meu gestual, ele tá 100% protegendo o joelho Sim. esquerdo. Então, é mais difícil você treinar isso. Eu tenho que forçar ele ali, porque é uma questão de autopreservação do meu corpo, ele É. proteger. Ele Você protege força muito. o Então, outro pô, às lado, né? vezes eu vou com a perna, eu deveria ir com a perna esquerda, eu vou com a direita de novo, Pra não forçar. para não forçar. É muito louco, né? E o que eu mais falo, a gente conversa aqui, Diogo, é. Todo mundo sabe que o beach tennis passou por duas etapas, antes da que fechou tudo e depois, né? E a galera de hoje, que é a pós, né? Não conhece muitas pessoas que foram referências lá atrás, né? Que a onda do beach tennis veio depois de 2020, né? E o próprio Diogo Carneiro, assim, às vezes os novos atletas assim, falam assim, ah, mas não tem que pesquisar. Call Sim. boot, tem que pesquisar. Porque a galera não tem noção do que vocês foram lá atrás, né? Hoje todo mundo tem como referência o Baran, mas pra quem joga beach tennis faz tempo, a referência era Diogo, era Ralph, era o próprio Vini, né? Sim. Porque o Baran, até jogar com o Vini, Até o final de 2018, o Baran era só o Baran, né? Hoje ele é o melhor do é. Brasil. Mas isso daí hoje, agora hoje, você já consegue colher um pouquinho desse fruto, a galera já sabe mais quem é o Diogo Carneiro, É, até porque você tá chegando agora, né? sabe um pouco, mas assim, eu acho que também, isso não me incomoda tanto. Eu tento colocar na minha cabeça de alguma forma que esse processo que eu estou fazendo eu vou colher frutos, né? Então, aquela obsessão que eu tinha lá atrás, eu tenho hoje ainda, mas com um pouco mais de maturidade. Então, eu sei que eu não posso forçar muito meu corpo, eu sei que eu tenho que ir com as coisas com calma, eu sei que amanhã eu não vou virar top 20, a top 10. Pode acontecer, mas eu acho que é um processo, né? E você ter calma com relação ao processo. E uma coisa importante que eu aprendi cara, se eu estiver fazendo tudo que está no meu alcance para estar jogando, se eu estiver treinando o máximo que eu posso, se eu estiver me dedicando o máximo que eu posso, eu estou tranquilo com relação ao processo. Se eu perder, faz parte. Se eu chegar lá e perder a primeira rodada, faz parte. O que não pode, o que me incomoda é ou eu, minha dupla, a gente chegar lá e errar saque porque não treinou saque. Chegar lá, pô, e perder porque não deixou eu treinar naquela semana. Isso pra mim, aí eu fico mal de cabeça. Aí eu fico assim, Tem que pô, estar poderia 100%, né? eu tenho que ter feito tudo que estava no meu alcance e um pouco mais. Se eu não e assim, eu já vou pro campeonato mal. Esse é um problema meu. Eu já chego lá mal, porque, cara, eu deveria ter feito um pouco mais. Eu tento desapegar um pouco, mas é difícil. Então, o Bernardinho fala isso, né? O senso de merecimento, que você cara, aquele cara que tá do outro lado da quadra não treinou e não se dedicou mais do que eu. Então, assim, não é assim, eu mereço mais que ele, mas eu fiz tudo que estava no meu alcance Sim. para conseguir, para conseguir isso, para sair com a vitória. E isso eu acho muito importante. Quando você tá lá, pô, 40 iguais, 4-4 sacando, cara, sua cabeça automaticamente lembra. Pô, eu treinei na chuva, eu treinei com dor, eu treinei, tava mal de cabeça. E uma coisa também que eu sempre falo jogar no dia bom é muito fácil. É difícil ganhar no dia ruim. O Capelletti, os grandes nomes, pô, o Calbucci, os caras ganham jogando mal. É. Porque jogando bem, todo mundo ganha, né? Agora, jogando mal, o bom jogador mesmo, o cara consegue ali com saque, Se ele se adaptar, manter no né? saque, ele tem uma regularidade no saque. Eu joguei com o Capelletti agora, semana retrasada no Guarujá, ele não estava bem no jogo, mas ele continuava sacando bem, sacando 0,40 ele buscava o saque com 4 aces. Então, assim, no jogo ele não estava bem, mas ele fazia todo o saque dele, se a bola subia, ele mata também, né? É o melhor recurso, eu vou É. aproveitar esse que eu Então, tenho, o essa cara arma. consegue se manter no jogo. É muito difícil jogar com pessoas assim. Esse é o diferencial para mim dos grandes campeões. O Aham. cara conseguir ganhar
jogando mal. E são poucos que São têm poucos. essa Eu leitura, quero né? tentar chegar perto disso um dia, ainda não cheguei, mas eu aprendo muito com esses caras, que eu vejo muito assim, analisando o jogo depois, que eles conseguem se prender em alguma coisa e continuar no jogo. É o Nadal no tênis, é o Djokovic. Você vê os caras jogando mal, ventando, não sei o quê, o cara jogando muito bem, e o cara consegue se manter no jogo e ganhar. Chega lá no final, ele ganha no tie-break, terceiro set, mas ele ganha. Aham. Não importa, o cara ganha. Acho que isso. O beach tênis, eu sempre falo pra todo mundo que na minha ideia de jogo assim, ganha quem tem mais regularidade mesmo, né? Você pode ser um gênio e tal, só que se você jogar 10 jogos como gênio e jogar 2 mal e não souber lidar com isso, você vai perder e não vai ser campeão. Isso. Agora, se você consegue aquela regularidade sempre, assim, o Ralf ele é muito assim, né? Ele é Sim. bem regular também, né? E errar pouco, que é o que eles fazem, né? Tá errando, ele muda o golpe. O Capelete, várias situações. Acho que o problema do Capelete é mais a cabeça. Eu acho que ele tem um probleminha que ele sai muito do jogo. Mas, enfim, dentro de quadra é um dos melhores do mundo, sem dúvida, um dos melhores de todos os tempos, assim, né? E aproveitando, você que viveu toda essa transformação do beach tênis, quem você acha que é um dos jogadores que mais completos, assim, que você acha que mais casca de enfrentar, assim, John? Jogando atualmente? É de comparando, por exemplo, você jogou contra a Garavini, jogou Hum. contra a Cremarossa, quem que era, quem de todo tempo, de todos os tempos, assim, quem que você acha que é o mais duro, assim? Fala assim, o Cara, que que eu vou fazer, me velho? incomoda muito o Capelete. E o Nikita também. Capelete e Nikita. O Nikita um pouco. Os dois são muito altos e jogam muito de cima para baixo. Mas é isso. O cara, você sabe que do outro lado, o cara não vai te entregar. É difícil. Assim, no 40 iguais, a chance dele jogar bem é muito maior do que ele jogar mal. O Nikita é a mesma coisa. O cara é muito frio. Pô, você sabe que tá ali, o cara não vai te entregar o ponto. Você jogou bem, 3 pontos, você tem que jogar bem o quarto, senão ele não vai, ele vai lá, vai chegar lá, vai virar e vai ganhar. Então, assim, me incomoda muito jogar com eles e eles são muito rápidos, né? Pra frente aqui. É, então ele deixa o tempo inteiro você desconfortável. Você não consegue ficar ali, pô, vou trocar uma bola. Não tem isso. O Nikita aqui, direita, Ele sempre Ele esquerda. bate bola baixa. sempre vai vir um golpe do O cara, nada que você fala, o que que ele o cara tem fez? 75 quilos, 2 metros e meio de altura. Assim. Ele E é é rápido, forte, enfim, e o Nikita, explosivo, né? e o Nikita tá jogando bem pouco agora também, né, cara? A gente Tá. vê pouco ele, né? Depois ele deu uma parada, uns torneios e agora voltou de novo. Mas ele tá abaixo ainda do que o Nikita mesmo que a gente conheceu, né, Diogo? E Ele tá com problemas, pelo que eu vi lá pessoais. pessoal na Rússia. E essa questão toda da guerra também acho que pegou um pouco. Mas ele voltando aí, que vai jogar com frequência, não tem dúvida que ele volta aí, top 5 top 3 rápido. É surreal que ele joga, né? E brasileiro, assim, Diogo, quem que você acha que hoje se destaca? Tirando o Baran, né? Que o Baran hoje em dia eu acho que, querendo ou não, assim, mas Cara, tem muita gente aparecendo, eu né? vou falar um garoto novo. Eu não vou falar meu irmão, obviamente, pra, mas um garoto que eu acho que vai subir rápido no ranking, que eu vejo jogando e eu acho que taticamente ele joga muito, muito certo, que é difícil você ter isso numa pessoa jovem, é o Matheus Bueno. Eu acho que ele é uma promessa aí que, assim, ele é muito calmo. Eu já joguei contra ele uma vez, mas taticamente ele joga muito É muito correto. inteligente, né? Muito certo. E é a escola Barã, né? Ele só vai- Escola Barã, Mas o Matheus, cara, ele tem uma força também que é absurda, né, cara? Sim, Ele chega muito bem em todas as bolas. Eu acho que esse que é um dos diferenciais dele, né? E da nova geração, eu acho que ele é um dos meninos mais focados, assim, que tem, viu? sim. Acho que É por aí que eu vejo também. O foco, a questão da tática. Vocês vê ele jogando, os golpes são muito limpos e ele joga e certo simples. taticamente. Ele não quer ficar, vou fazer um ponto aqui, até uma crítica pro pessoal mais novo, fazer um ponto aqui para botar no Instagram. E os outros 10 pontos que você furou a bola, entendeu? É Assim, verdade. então, ele é menos marketing, mais bola, né? Então a gente fala. Ele é muito focado, assim. Eu assisti um jogo, ele joga junto com o Gu, né? Então eu acompanho bastante, né? Com o Sim, Gutinho, né? E o quanto que o Gutinho também tá evoluindo junto com ele, sim. absorvendo essa ideia de jogo do Bueno, tá fazendo muito bem pra dupla deles. Eles ganharam esses dias de dupla dura aí, os meninos realmente é um grande. O... Você jogou bastante tempo com o Ralph e tal. Você acha que isso está se tornando uma tendência, as duplas se manterem em mais tempo do que ficar Longa data. trocando de dupla? Os italianos, o que eles faziam? Todo ano eles reavaliavam, né? E eles trocavam muito. Quem não fazia isso era o Capelletti, né? Que mudou um pouco isso. É,
Ah, valeu, obrigado. Obrigado, valeu. O Capelletti acabou não seguindo esse formato de trocar todo ano, e ele teve colher os frutos. Aham. Provavelmente vai ser aí, ele já é o maior vencedor do beach tennis de todos os tempos, mas vai aumentar esse número, não tem dúvida, assim. Porque ele entende o conceito da dupla. Não é um esporte individual. É um esporte que você se complementa com o cara, né? Então, ele encontrou um parceiro hoje que é complementar a ele. O Anthony, é, ele, ele tem um toque melhor, ele desacelera o jogo. O Capelletti, ao contrário, ele acelera mais o jogo, mata mais os pontos, mas isso demora tempo Aham. e a experiência. Você perde junto e ganha, vai ganhando junto e vai ganhando aprendizado. Mas eu acho que é muito importante isso, essa mensagem de você tentar encontrar uma dupla, né? E continuar com essa dupla mesmo que você esteja perdendo. Se você acredita naquilo, espera mais um tempo, né? Porque Deixa o faz parte processo, do processo, né? faz parte do Perder processo. e ir melhorando. Desde que você esteja se dedicando junto a ele e estiverem na mesma vibe. Pô, os dois estão se dedicando, que estão treinando, cara, se estiver perdendo na primeira rodada, tá tranquilo. Tem o Ferreiro falando do Alcaraz, que ele se cresceu muito rápido, mas falou, cara, ele perdia na última rodada do quali e tava rindo no dia seguinte lá em Roland Garros, no US Open. 2 anos depois, o cara foi e ganhou o US Open. Por quê? Porque ele entendia o processo, né? Aham. Então ele tinha calma com relação às coisas. Ele não se colocava uma pressão maior do que ele deveria se colocar. Isso é muito importante também no beach tennis, você ter calma para entender que as coisas demoram tempo. Não é do dia para a noite que você constrói resultados Todo significativos, mundo né? quer montar uma dupla, primeiro torneio ganhar um BT 400 e Mas isso é muito maturidade, né? Porque você pega uma dupla, você já começa, que nem você falou, não vou viajar pra perder no primeiro jogo e voltar. Sim. Você tem que Isso pegar uma dupla. é com o tempo que o cara vai entender isso, né? mas demora um pouquinho pro cara. Jogar por jogar, eu nunca vou. Quer dizer, eu não vou mais. Sim, eu vou ou com a dupla que eu tô jogando, que é meu irmão, ou com uma dupla que eu realmente acredite, assim, que possa ter um bom resultado. É, o pessoal mais novo acaba não entendendo muito esse conceito da dupla fixa. Eu acho que é algo que demora tempo também para entender. Aham. Demora muito. E é importante ter alguém ajudando ele, né? Eu acho que um técnico, alguém mais velho. Ô, Ricardinho, vou dar aquela paradinha para dar uma agradecida ao nosso patrocinador aqui, né? A Sim. Escola TOS, a primeira escola de beach tênis online do Brasil. Você que quer conhecer, vai lá no site www.escolatos.com.br. .com.br. É isso aí, vai lá, dá uma olhadinha nos pacotes, tem coisa boa de carnaval lá. Você que não vai pular, que não pulou carnaval, né? É, domingo já tá Tá de tendo ainda. ressaca, pega lá e vai estudar um pouquinho. Voltando aqui com o nosso convidado Diogo Carneiro. Diogo, uma pergunta que a gente estava conversando essa semana, eu e uns amigos, a gente estava falando, né? O Rio de Janeiro foi um dos propulsores, né, do beach tennis, né? E saiu muita gente de lá já, né? Vini, você, o próprio Marrento e tal, tal. Só que hoje a gente sente até um pouco de carência do Rio de Janeiro, né? Porque não aparece tantos jogadores do Rio, propriamente dito, né? Eu, Sim. eu vou muitas vezes pro Rio de Janeiro, aí as meninas que estão lá falam, pô, não tem gente para treinar, os profissionais estão tudo pulverizados no Sul e aqui em São Paulo, né? E lá no Rio acho que ficou meio um pouquinho carente, né, desse alto nível de beach tennis. Você também acha isso? Acho. Eu não tenho uma resposta tão simples para dar. Eu vou tentar dar uma esboçada aqui. Mas hoje, por exemplo, meu irmão não tem com quem treinar no Rio. Não tem. Não tem 4 pessoas assim, para ele treinar com frequência. O pessoal foi se separando, como você falou. Tem a figura, não tem a figura de uma. Lá é muito a praia, né? E você não tem a figura de academia. Isso eu acho que é um ponto que influencia. O segundo, você não teve ninguém pensando o esporte como um todo, né? Por qual o desenvolvimento que eu vou querer que aconteça aqui no Rio? É, para estimular as crianças a jogarem, a galera mais jovem, não teve ninguém pensando isso da maneira de cima, entendeu? Pô, Aham. vamos fazer um campeonato aqui sub-14, como tem aqui em São Paulo. Vamos estimular aqui via federação local. Então, assim, o Rio nem tem federação. A federação de tênis do Rio é complicada. A de beach tênis tá virando agora um pouco, inclusive parabenizar o Mauro Ferreira que tá, se ele eventualmente escutar isso, mas ele que organizou a equipe do Rio para ir jogar
equipe inteira do Rio, todas as categorias para jogar a Copa das Federações. Ele conseguiu uma verba junto ao governo do estado, junto a alguns patrocinadores. Então é um processo que o pessoal está começando agora, né? Pô, tem várias categorias ali, uma galera mais nova. Então, assim, é difícil você ter um projeto no Rio. Você tem um projeto social, que é o pessoal do Fabinho, do CT, que ele tem muita gente jovem jogando, mas é só isso. Não tem ninguém mais assim, pô, vamos fazer aqui uma equipe de treino, vamos ter, pô, uma galera aqui, ó, galera mais nova treinando. Não tem. E aí o que acontece é a média da idade. Eu não tenho esse dado, mas é a minha sensação, tá? Do Rio é muito mais alta do que em São Paulo. A galera é muito mais velha jogando. Então você passa nas praias, você vai ver a galera realmente mais velha jogando. É, Aqui, pelo contrário, às vezes você encontra ainda uma garotada. Tem um pessoal mais velho, mas tem a garotada jogando também. Aham. Lá você não encontra, não é um esporte jovem, né? O pessoal não acabou não indo jogar. Então tem pouca gente nova. E Era eu e meu, tem a questão financeira lá também, porque eu vi também. que tem bastante quadra, a galera tudo dominando, mas cobra pra jogar, tem as aulas lá. Como que é isso lá? O Rio ninguém gosta de pagar nada, a verdade é essa, né? Tá aí a Light agora, lá no negócio do Rio, é 40% de roubo. 40% de roubo, 40% da energia é roubada no Rio de Janeiro. Então, assim, tem dificuldade de você pagar. Então, na praia já é mais barato. Aham, Mas o pessoal ainda assim não gosta de pagar. Acho que é um pouco cultural e, obviamente, a situação socioeconômica é diferente de São Paulo e Rio, né? aham. Mas ainda assim, você tem projetos lá que estão começando agora. Tem inclusive, o Rio Tennis Academy, que tem assim, uma estrutura incrível de tênis e de beach tênis também, que pode ser, acho que a primeira academia do Rio que fica um pouco mais organizada, né? Aqui em São Paulo, em contrapartida, você tem N lugares assim, né? Aham. Tem Eu treino muito. no Calçadão, é, e só fazer também um ponto, assim, a pessoa que eu sempre vou treinar lá no Rio, o Wagner Fidelis, ele tem a melhor escola que, Eu ia assim, falar dele, eu tive a é, oportunidade de ir lá conhecer lá, bem legal. Lá. você tem uma metodologia, assim, algo que ele trouxe de outros esportes, foi desenvolvendo pro beach tênis. Então, são N professores lá, mas assim, ele tem uma metodologia. Você não vai chegar lá, cada cara tá ensinando uma coisa diferente. Cada semana, cada dia, todo mundo vai estar ensinando a mesma coisa, as aulas são iguais. Aham. Então o professor recebe todo dia, no começo da semana, o passo a passo com vídeo do que ele deveria fazer, que ele deveria prestar atenção no aluno. Acho isso muito legal porque você cria um padrão e você permite o aluno a se desenvolver a partir daí. Aham. Inclusive eu também, que sempre vou lá, eu fiz agora uma pré-temporada de 10 dias com ele, que foi o tempo que eu fiquei no Rio. Assim, Seu irmão tava lá também, né? Eu vi ele meu irmão treinou alguns treinando dias com ele. comigo, Ah, treinei 4 horas por semana, assim, na chuva, não tinha ninguém na praia, o cara me dando treino. Então, assim, tem uma gratidão enorme. Lá atrás também ele me treinou, aham. sempre disponível, sempre tentando me ensinar, muito humilde, sem querer achar que, pô, sabe mais que alguém, mas o cara já construiu uma marca, construiu uma metodologia que eu acho muito interessante. Então, todo mundo que tiver no Rio, quiser dar uma olhada lá, quiser dar um pulo, vale a pena, porque acho que vai ser legal a É experiência. bem em Copacabana, né? E o É que no eu, Leme. Leme. o que eu acho muito engraçado assim, né, que nem a gente falar, o Rio ele tem chance de crescer e tal, tal, mas o Rio foi um dos propulsores, né? Teoricamente, Foi. a gente era para estar colhendo agora do Rio o que a gente está plantando agora, na verdade, né? Foi. E realmente, você acha que é confronto de interesse, ô Diogo, isso? Porque tem as quadras, tem as pessoas, tem milhões de crianças lá que passam quase o dia todo na praia. Será que deveria mudar a forma de abordar essas crianças para tentar trazer elas para dentro do beach tennis? Porque deve ter muito talento perdido ali dentro, né, velho? Eu acho que tem que ter alguma escolinha, assim. A primeira coisa é você ter alguma treinamento de base. Você não tem hoje, assim, pô, vamos criar um grupo aqui e vamos trazer alguns garotos, né? Vamos tentar, de forma ativa, montar isso, porque eu acho que de forma passiva não vai rolar. A garotada no Rio quer fazer outros esportes, tá fazendo outra coisa. Quer ir pra praia pra surfar, quer ir pra praia pra fazer outro esporte ainda, né? Tem o futevôlei, que é bem Futevôlei, forte. né? Futevôlei já é mais jovem também, futevôlei é bem forte no Rio. É. Mas, de novo,
não consigo também escrever vai fazer isso, vai dar certo. Não sei, tá? Acho que tem que tentar. A gente não tá tentando ainda no momento nada para estimular isso de forma mais Na verdade, efetiva. eu achei que o Rio virou mais uma quadra para turista mesmo, porque você vai lá, as quadras estão sempre lotadas, é o que você falou. Só que a média de idade sempre mais alta e 80, 90% das pessoas que estão jogando não são dali, né? São pessoas que estão passando pelo Rio de Janeiro e jogando. A gente fica muito ali na própria quadra onde o Marrento treina ali perto da Joana. Sim, A média idade ali é alto. é bem alta. Tanto que você vai lá, você não consegue jogar. Se você não marcar com os meninos, É. esquece. Se você não ligar pros caras e falar, ó, vamos bater uma bola hoje, tal horário, pra eles descerem. Você chega lá, você não consegue jogar, velho. Não consegue. Não E a consegue. galera é menos desaberta que aqui em São Paulo. É bem complicado. Você chega lá, qual é o esporte? Isso aí é meio complicado entrar. Chega Tem, muita gente, esse negócio de raquete, como é que é? é, Assim, não é tão receptivo, sendo, assim, pelo que eu vi nos anos que eu treinava lá. Então é difícil, é um processo, mas eu acho que alguém tem que tentar dar o primeiro passo, né? Tem bons professores hoje no Rio, não tem dúvida, pô, tem a Daina, a Joana, tá Joana. lá no Rio. É. Eu vou esquecer de alguém aqui, mas tem muita gente boa no Rio ainda que joga o circuito, que dá aula, que entende de beach tennis e viu toda essa evolução. E sei que tem também alguns grupos pequenos de galera mais nova, mas não tem nada de maneira ativa para criar isso. Eu acho que passa por aí um pouco a solução. Vamos pensar, né, Rio de Janeiro? Porque a gente precisa de vocês, né, cara? Se o beat estiver ativo no Rio, ajuda É, muito a gente Brasil também, né? inteiro, né? O Marquinhos sempre tem uma discussão sobre praia ou arena. É, eu adoro isso, viu? Eu falo pra todo mundo que pra mim, pro beach tennis manter em alto nível, poder atender melhor os atletas, e tal, diminuir cada vez mais os torneios Na dentro praia. das praias e ir pras arenas, né, que em termos de estrutura, tal, você já parou pra pensar nisso já? Eu gosto mais da praia, porque eu vivi minha vida inteira na praia no Rio, né? Mas já tô me acostumando com as arenas aqui de São Paulo também. Aqui eu só treino em arena. Mas em É, questão De nível de jogo, você acha é, que é melhor jogar na praia ou melhor jogar o aonde torneio você consegue na arena? equilibrar mais? eu acho que a arena é mais. Consegue criar um padrão. Na praia você tem muita variação de vento, você abre mais. é, Você abre mais possibilidades, né? Então, pô, o cara pior, o cara pode ganhar na praia porque tá ventando muito às vezes. Aí vai Tem pro o solo tie-breakão, ganha. também, que é Tem o diferente. chão. Então, assim, na arena você consegue controlar mais as variáveis. É, então, assim, eu acho que pô, você quer fazer um torneio grande, qual é o lugar que você vai ter, assim, o melhor cara vai ganhar? Vai ser numa arena. Agora, você vai para uma praia, você tem mais chances de ter é, Uma resultados. surpresa. Exatamente. Assim, você pode ter o cara, você abre lá a torcida, 5.000 pessoas, e entra um cara que ficou bebendo o dia inteiro na praia, entra na torcida e começa a gritar. Tem várias coisas que podem acontecer Aham. na praia que na academia não acontece. O cara vai estar bebendo o dia inteiro, amigos, dá licença, Sai né? fora. Sai fora. Você consegue controlar mais as variáveis. Eu acho que é melhor pro jogo isso. E você já passou por alguma situação dessa, jogo de estar jogando e a torcida isso daí tá na moda agora, né? A Tá na galera moda. Mas sempre teve, na verdade, só tá, não tinha publicidade. Mas tá na Não moda agora. aparecia, né? Com Não esse parecia. negócio das transmissões agora tá ficando mais evidente, assim, né? A gente tá conseguindo flagrar as pessoas fazerem isso, né? Qual que é o seu pensamento sobre isso? O que que você acha? cara, tem algumas histórias boas, mas eu vou contar melhor sobre isso. Eu e Marrento em 2013 em Porto Seguro, no TF. Primeira rodada contra uma dupla local, os caras, pô, do lado do próprio quiosque. Tinha um cara gigantesco do lado de fora gritando. E na hora que eu fazer o tosse, vai errar, esse tipo de coisa. A gente não reclamando. Só que o cara devia ter uns 110 quilos, assim, forte. Aí chegou dentro e falei, meu amigo, moleque, meu amigo, assim não tá dando pra jogar. Aí ele continuou, eu mandei ele calar a boca. O cara era lutador de vale tudo. Realmente, era lutador de vale tudo. E o cara foi partir pra cima de mim. Eu tinha, sei lá, 60, 50 quilos a menos que o cara, era menor de idade, o cara ia partir pra cima de mim. Que loucura. Chamaram a polícia e ninguém segurava o cara. Ninguém segurava o cara. Falaram que o outro dia o cara tinha batido em 4 lá. Nossa. Cara, situação. Aí o que que aconteceu? A dupla adversária, que era nossa amiga, era amiga dele, falou, cara, aí segurou o cara, aí mandou o cara parar. Mas assim, era bem mais complicado. Você ganhou o jogo. Ganhamos o jogo.
É um jogo. Mas você acha que tem como educar a torcida ou você acha que vai começar, quanto mais gente aparecer, vai virar Eu futebol? acho que tem que fazer o que os jogadores que, enfim, estão fazendo. Colocar isso no Instagram, todo mundo condenar de alguma forma pública. E, pô, você que tá aí eventualmente tiver numa arena assistindo, na praia assistindo, vê que o cara tá fazendo alguma coisa errada, se o cara não tiver 120 quilos e não for um lutador de vale tudo, né? Dá um toque. Dá um toque, cara. Pô, por favor, Senão faz chama a silêncio. polícia. Chama o segurança do evento, chama a polícia. Então, assim, no Guarujá não parece que não tinha muita segurança. Acho que é importante isso, uma arena daquele tamanho, ter segurança. O juiz tinha mandado tirar o cara lá que tava gritando e ninguém tirou, né? É. Algumas vezes, pô, eu tava vendo na transmissão, pô, o cara não parava. O cara ficou, tipo assim, meia hora falando. Respira, não sei o quê, Concentra. concentra. Assim, o cara não tava Teve, normal, né? E É alguém tinha que ter foda. tirado ele antes. e isso daí é o que eu falo pra todo mundo, né? O beach tennis ele tá profissionalizando, tá tudo. Só que não adianta a organização é, dar uma condição de profissionalizar de verdade o beach tennis e a estrutura em si não ser profissional. Sim. Porque que nem monta uma arena para 5 mil pessoas. Falei, primeira coisa, tem que ter controle de acesso. Tá tendo jogo, quem não entrar até certo horário não entra mais, Isso. né? Que nem aquela situação, tá, o cara tava nem na arquibancada ele tava na grade, que nem pode estar onde ele tava ali na entrada, pendurado na grade. Tinha que ter um segurança ali perto, falou assim, amigão, Tinha. senta, por favor. Porque várias vezes, né, Diogo, parou o jogo porque nego tava andando atrás do sacador. É. Então, esse tipo de comportamento também a galera precisa entender que não pode mais, né? E realmente atrapalha, né, Diogo? Ali no Guarujá era mais difícil porque, pô, era uma arena aberta, então o cara via, às vezes, o cara que nem sabe que é beach tennis entrou ali. Provavelmente aquele cara que entrou gritando, eu arriscaria dizer que ele não joga beach tennis nem acompanha. Ah, tenho certeza. Então, assim, tinha várias pessoas assim também, porque o cara vai ali pra praia, pô, tem uma arena, a entrada de graça, o cara vai entrar pra ver como é que é o negócio e é, é complicado. Então, assim, se num lugar aberto daquele, você tem que ter algum tipo de controle. A gente chegou num ponto do esporte, pô, passando Sport TV, Ah, pô, passando com patrocinador grande, cheio de patrocinador lá famoso no negócio. Sim, você tem que ter algum tipo de controle, não pode ser um negócio 100% aberto. Vai ver o vôlei de praia, não é. Não é aberto. É de graça a entrada, mas é controlado. Faz isso no aham. vôlei de praia lá pra ver a transmissão ao vivo o que vai acontecer com você. O cara vai te tirar da arena, né? Então tem que ter algum tipo de controle, mas acho que fica de Mas eu aprendizado acho aí. que é cultura também, porque o brasileiro ele não tá acostumado a lidar com isso. Ele acha que é de graça, ele pode fazer o que ele quer, É, né? É é de cultural. graça, eu vou Pode ser. dançar no meio da arena. E o ano passado teve um torneio no Rio muito grande também, que foi o Fórum, e teve controle de acesso. A Uhum. galera fica brava porque não pode entrar. Gente, é 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. A hora que fecha o portão, o nego fica lá na frente dando escândalo, gritando, que absurdo. Aí você olha na transmissão, o nego furando a lona pra assistir o jogo Aí debaixo da arquibancada. é brasileiro, né? Então, cara, não adianta a Aí é gente ficar Brasil. brigando pela profissionalização e a torcida ficar se comportando que nem um animal. Não, não tem como, né? É um pouco cultural. Lá na Itália, por exemplo, esse torneio na Tchérvia, 4 mil pessoas, e como eu falei, era o mais tradicional de todos. Só que como o esporte nasceu lá e é cultural, era um respeito tão grande pelo aquilo ali, era tipo assim, pô, vai acontecer agora aqui um teatro, vai ser um espetáculo. Todo mundo senta, não esquece. Se você passar no meio durante o ponto, cara, esquece. Não tem chance. Não tem, assim, tem um cara controlando na frente, mas é um respeito mesmo que as pessoas têm. Fica todo mundo sentado. Os italianos o próximo italiano que vier aqui, vocês podem confirmar isso. Fica todo mundo, você pode ver no vídeo também, fica todo mundo sentado e ninguém levanta, ninguém faz nada. Entendeu? Assim, é um respeito que eles têm pelo jogo que é diferente, que a gente ainda não pegou. E ali é aberto. Ali era aberto. Só que era a região que nasceu o esporte. Então eles têm aquilo deles, entendeu? Eles respeitam muito aquele espetáculo. O que acontece muito, Diogo, eu como professor assim, eu vou pra torneio e vejo que acontece muito é a torcida realmente querendo participar do jogo. Eu não acho errado, tal, mas o que eles precisam entender é que para profissionalizar não pode ter o comportamento do amador lá fora, porque o amador ele perde, ele vai beber. Ah, e todo mundo fala assim: "Ah, mas tem que ficar quieto, beach tênis não é tênis, beach tênis é música, bebida". Sim, gente, pro amador. Pro profissional, beach tênis não é música, bebida, É que você vai na né? maioria dos campeonatos, é um enorme churrasco, né? Mas eu fico até bravo com isso, Ricardo, É porque um às vezes churrasco da galera. porque assim, Mas
o que precisa mudar também, eu acho que na organização, é justamente isso, tratar todos os jogos profissionais. Porque assim, às vezes o profissional, ele é tratado bem quando ele tá na arena principal, Central. na central. Mas o cara que tá jogando lá no porão, lá. Não, porque não dá pra ter todos os jogos na central. Aí o cara tá jogando lá, não tem ninguém lá Não tem água. ajudando, não tem suporte nenhum, e a caixa de som tá em cima da cabeça do cara aqui sacando, não muda nada. O cara ele é tratado que nem um amador, ele só é tratado como profissional a partir do momento que ele tá dentro da arena principal, né, E Diogo? fora a É. galera gritando de uma quadra pra outra. Cai a Tem bolinha três do quadras, amador tá dentro da jogando sua no meio, o cara. cara tá gritando na da Lá em última. Garopaba, agora não sei se isso acompanharam. Obviamente teve circunstâncias enfim, maiores aí por aquilo ali ter acontecido, mas o pessoal tava molhando a quadra com um balde. A quadra secundária, não tinha a principal. Todas as outras quadras tinham algum problema. Ou ela era muito apertada, não tinha espaço para as pessoas passarem. Obviamente que ali, de novo, foram coisas que aconteceram, o tempo, Uhum. etc. A organização acabou ficando um pouco apertada, mas eu estou pegando esse exemplo só para falar, assim, de fato você não tem um padrão, né, fora da quadra central. E às vezes não tem água, às vezes não tem nada. Lá em Laguna também, Lá coisas. tinha bastante água. É, aconteceu assim, a gente foi jogar numa academia secundária, não na principal onde ia ter o torneio, né? Tava tendo alguns jogos lá. Eu entrei em quadra, o cara não tinha colocado guarda-sol. Eu falei, cara, por favor, tá um sol de 40 graus, não tem como. Ah, não, não sei o quê. Eu falei, cara, a gente tá pagando. A gente paga R$ 500 pra jogar um BT 400. Eu falei, se você não botar um guarda-sol aqui, sim, cara, falta de respeito comigo. E tem que ter guarda-sol. Eles deram um jeito, mas assim, é difícil, é difícil. R$ 500 é inscrição, viu, gente? Porque isso daí envolve voo, Isso, R$ 500 só de hospedagem. inscrição. O atleta profissional hoje, pra ele jogar no Brasil, ele gasta no mínimo R$ 3.000. Pra É, jogar um torneio, pra sair pra lá com alimentação, hospedagem, voo, mas as coisas do dia a dia dele é é. muito caro, Isso né, é Diogo? muito, isso é importante também. Se eu fosse colocar aqui um número de atletas que realmente ganham dinheiro só jogando beach tênis hoje, que só jogando, sem dar aula, acho um ou dois no mundo, sim, masculino, um ou dois. É, esse número está crescendo, antes era zero, É. mas você tem um desenvolvimento aí que é importante, né? Assim, a gente está no Sport TV, os são patrocinadores grandes. Isso tem que aumentar, esse número tem que aumentar, tanto de mulheres quanto de homens, para a gente de fato desenvolver o esporte. Né? E passa um pouco também da gente se valorizar um pouco. Eu sempre falo isso, assim, óbvio que eu tenho um trabalho à parte, então é um pouco mais fácil eu afirmar isso, mas o pessoal não pode se vender a barato hoje, entendeu? A qualquer coisa. Como, pô, no passado a gente ia da clínica, assim, a gente ia da clínica ganhando muito pouco, enfim, era pouco valorizado. Hoje em dia o esporte virou, então os atletas têm que se valorizar. Cara, ó, se eu vou lá, não, meu valor é esse. Meu patrocínio, meu patrocínio é esse, porque a gente está exposto, quem está fazendo o trabalho tem que ser valorizado. Não é Claro. só o organizador do torneio que tem que ganhar dinheiro, não é só a equipe, os atletas também precisam ganhar dinheiro. O Garavini escreveu um artigo para a revista de beach tennis que tinha em 2017, na Itália. Saiu na capa e falando basicamente o seguinte: o Delfino, que é o principal torneio, é um circo e nós somos os macacos. Ele falou isso. Eu sou o macaco principal. Porque todo mundo está ganhando dinheiro. Se eu ganhar o torneio, eu vou ganhar, sei lá, 700 euros, 800 Uhum. euros. Pô, tem alguma coisa errada, né? E assim, passo por um processo e realmente tem que ter algum enfrentamento em alguma organização para a gente se valorizar mais, entendeu? Acho que isso é um ponto importante. Eu fiz lá a semifinal, eu ganhei 300 euros, aí o cara tirou 100 euros de imposto, e aí fiquei com 200 euros na mão, perdi o voo na volta, Nossa. aconteceu uma história lá, perdi o voo, o carro ficou sem gasolina a 2 km do aeroporto, perdi o voo, 4 da manhã, os caras me socorreram, o Ralph, etc. Chegaram lá, não podia comprar gasolina Um no galão. posto, em galão, tiveram que dar um jeito lá. Todo mundo puto comigo, porque, pô, acordaram 5 da manhã para levar gasolina, eu sozinho. Chegou no aeroporto, então, 200 euros para mudar o voo. Beleza, paguei 200 euros, voltei para casa sem nenhum real, só pagando, ou seja, só com o investimento que eu fiz. Gastou foi Semifinal do doido. Mundial.
Nossa, velho, é muito Ca- desrespeito, né? Então, assim, obviamente, acho que tem um processo que a gente tem que se valorizar um pouco mais. Eu sempre falo isso pra galera mais nova também, e até pra galera da mesma idade. Cara, você não pode por qualquer coisa, entendeu? O esporte mudou de patamar. Aham. Então, vamos se valorizar um pouco mais também os atletas. E Atletas. hoje assim, né, é notória a mudança, né, dessa chavinha. Hoje em dia, que nem você falou, tem muita gente, eu acho que até um número um pouco melhor de atletas que estão vivendo de patrocínio, de algum incentivo, de alguma coisa, mais os gringos, né, que vivem disso. No Brasil não tem tantos ainda, né? Mas eu acho que a maioria dos gringos que estão aqui hoje, a maioria não dão aula, né, cara? A maioria vive só de patrocínio. Sim, Só que é o que você falou mesmo, o mercado se prostitui, né? é isso. O atleta se prostitui, o atleta acaba abrindo mão das coisas com medo de achar que aquilo ali é a melhor coisa do mundo, o melhor cenário do mundo, né? Eu não vou falar os valores, mas eu vou contar uma história aqui do que aconteceu com o Calbucci. Ele, cotaram ele para dar uma clínica em São Paulo e ele passou o valor. O valor era 8 vezes maior que o valor que um outro brasileiro tinha cobrado, brasileiro, enfim, destaque, para dar clínica. E aí, pô, o argumento dos caras que estavam fechando, pô, mas o cara cobrou 8 vezes a menos. Aí ele falou, então fecha direto com o cara. O meu preço é esse. E pagaram. E pagaram. O cara italiano, dando clínica no Brasil, e pagaram. Então, assim, a mensagem fica, a gente tem que se valorizar um pouco mais, entendeu? Não, a gente não pode se vender tão barato. E o pessoal acabar, pô, eu não vou ali, vou perdendo. Cara, a demanda hoje existe no beach tennis, não existia no passado. Então hoje a gente pode se valorizar um pouco mais, né? No passado a gente ia, pô, vamos abrir mercado, beleza, como qualquer coisa na vida. Você vai abrir mercado, você pode botar um preço mais baixo. Uhum. Mas acho que hoje passa um pouco por esse É, processo. hoje o mercado já tá rodando, Tá né? rodando, Hoje, se a gente não já conseguir existe a demanda. explorar mais isso, né? Tipo, não tem como, né? Você fala que nem de clínica. Hoje eu acho que o mercado da clínica ele até deu uma diminuída, assim, perto do que era antes. Eu acho que antes tinha muito mais clínicas, assim, né? Acho que hoje a galera já. O público já entendeu mais ou menos como funciona e vai mais atrás de aula, de pessoas capacitadas e tal. E o que eu vejo que tá mudando agora que hoje existe muito mais metodologias do que a própria clínica, né? Que nem o próprio Calbucci que você Sim. falou. Hoje ele tem a metodologia dele, o Marcos tem a dele. Você acha que no futuro vai acontecer muito mais isso? Tipo, a escola do Diogo Carneiro, por exemplo. Você acha que a tendência é essa ou não? Eu acho que sim. Eu acho que é, essa ideia que o Wagner também está desenvolvendo, tem pouca gente fazendo isso no Brasil. Aí o patrocinador de vocês, o POF, tá com essa ideia também, mas a base é a mesma, né? O Calbucci tentou fazer isso lá atrás, vendendo franquia, me parece que acabou não andando É, não tanto, deu muito não certo. deu muito certo. Mas essa ideia é comum, né? Nos outros esportes são mais desenvolvidos, então eu acho que sim. O Marquinhos tá fazendo um trabalho bem legal. Marquinhos, O Marquinhos, ele praticamente não dá mais clínica para aluno. Ele vai dentro das academias e implanta a metodologia dele para academia. isso. Que é uma ideia que eu acho que vai colher muito fruto lá Porque na é frente. diferente, né? Assim, hoje o esporte cresceu muito, tem muito professor, então é importante isso, você criar um padrão, né? O cara não vai chegar lá e vai ter uma aula diferente. Pô, às vezes tá o cara no mesmo nível, o professor dá duas aulas diferentes, dois horários seguidos. Assim, tem que ter um padrão para você desenvolver o aluno também. Vamos botar aqui alunos de C com C, B com B, e como é que ele vai desenvolver isso, né? Só se tiver um padrão. Porque eu, pô, vou trabalhar primeiro esse ponto, depois aquele ponto. E ele vai conseguindo criar um plano. Se você for chegar lá e pô, fazer da maneira, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, obviamente você tem um problema quando você desenvolve no longo prazo, né? Uhum. Então acho muito importante ter a metodologia para você não Você cair não nesse. consegue ver, né, a evolução do aluno, né? Porque cada hora você tá treinando uma coisa, como que você... O beach tennis é repetição, né? Sim, 90% de repetição. Se você não repete várias vezes a mesma coisa, como que você vai evoluir aquele aluno? E o beach tenista, ele, ele tem tempo também, né? Validade, eu falo tem. todo mundo, né? Ele Não, fica então, aquele... mas quando você faz um treino legal, você consegue reter o aluno. Porque hoje, quem tá Eu na acho que hoje é um A, pouquinho B, o mais. cara começa a pingar de escola em escola, né? É, na verdade, assim, Ele vai Ricardo, mudando de professor. o que eu vejo assim, o cara, quando ele é iniciante, que ele chega limpo pra você lá, ele vai ficar com você um longo tempo, até você conseguir deixar ele legal. Quando ele começa a ir para torneio, começa a acompanhar mais, ele fica meio deslumbrado com aquilo. Ele começa a ir atrás de resultados de atletas. Por exemplo, eu, Marquinhos, como professor,
Eu me preocupo com lesão, me preocupo com condicionamento físico, com bem-estar, qualidade de vida. O atleta em si, ele é mais focado em Alto evoluir rendimento. alto rendimento. Então, o aluno ele acaba trocando. Aquele aluno que é iniciante, que começou a ir para torneio, ele já não quer mais saber de qualidade de vida. Ele quer saber de jogar, Sim. ganhar e beber uma depois. Então, você acaba perdendo. Mas esse público meu, muda muito, né? Que a gente já tinha conversado disso. E você já deu aula, dá aula de Eu já dei Gina? clínica com o Ralph. Meu pai é professor de educação física, pós-graduado, é professor de tênis, é professor de beach tênis, mas eu acabei optando por não seguir esse caminho. Então, assim, eu dava clínicas com o Ralph quando a gente tinha um ranking bom e aproveitando um pouco daquele nosso momento também, a gente vendia um pouco. O que a gente fazia naquela época era, enfim, saque terceira bola, bloqueio, algumas ideias táticas que a gente implementava. Então, a gente fez bastante quando eu estava ali em 2017, antes de eu me Entendi. machucar. Aí depois eu diminuí e praticamente parei. Mas eu acho que hoje em dia, que eu percebo assim, a clínica é mais, o cara tá mais vendendo a imagem dele do que a aula em si, porque em uma hora você não consegue Não consegue, consertar alguém. é mais a imagem, é. Você não consegue consertar e é, o pessoal tá aproveitando para ganhar dinheiro, né, também. Acho que aproveitando o momento de mercado para ganhar dinheiro. E o. É bem isso. Eles não estão errados, Não tá velho. errado. Não, é. Estão lá, tá certo, tudo bem. E o atleta, é o que a gente conversou na última vez que o Capelete esteve aqui, que o cara não paga a clínica, ele paga um momento de estar ao lado de Isso, alguém que ele provavelmente não ia ter aquele momento nunca, né? isso. Então ele acaba pagando. E eu acho que as clínicas vão mudar essa forma de ser conduzidas. O cara não vai mais lá soltar bola, o cara vai lá pra passar realmente uma hora e meia junto com o cara, bater bola, conversar. E o que eu falo, eu aproveito muito de quando eu tô junto com os atletas é conversar realmente, saber a situação de jogo. Eu acho que é isso que as clínicas deveriam passar, né? Por exemplo, o Diogo, o que que o Diogo faz num 40 iguais, Eu né? acho que é difícil você passar a técnica numa hora, né? Eu acho que é legal você passar a ideia tática, é, o 40 iguais, como é que você deve sacar. é, assim, eu, por exemplo, tenho uma coisa na minha cabeça que eu nunca mudo, nunca faço, pô, tô sacando 1, 2, 3 e 4, não vou sacar no 5 no 40 iguais. Eu tenho muito isso. Se eu tenho uma tática ali que eu tô fazendo, eu não viro isso no momento importante. Eu tentava passar um pouco isso. Óbvio que eu estou resumindo muito aqui a ideia, mas era um pouco disso. O padrão, né, É um Diogo? padrão, você tem um padrão. O Nadal fala no livro dele que quando ele ganhou a primeira vez o Wimbledon, ele teve um match point no quarto set que a bola sobrou assim, no sobrou assim no meio da quadra para ele matar o ponto. O Federer foi, era Nadal e Federer. O Federer ficou parado e ele deixou aberto o lado direito do Federer. Só que o Nadal fazia todo o jogo na esquerda do Federer. A bola sobrou, era na esquerda. E o Federer ficou parado, ele não foi na direita, no lugar aberto. Ele falou, cara, ele fala no livro, se eu tivesse feito, fosse para a direita dele, ele tivesse me dado uma passada, eu morri mentalmente, porque a minha estratégia era na esquerda dele. Então, assim, eu precisava continuar ali. Ele foi na esquerda, levou a passada, mas acabou ganhando o jogo no quinto set. Então, acho que é um pouco disso. Assim, a tática é muito importante para você ter um plano de jogo naquele momento. Pô, saí do plano de jogo e deu errado. E aí, Aham. você se apega ao quê? É. Você vai se apegar ao quê? Se agora não tem tática, você não tem nada. Você Por tudo ou vai nada, pro né? tudo ou nada. Pode ganhar, pode perder, mas E esse tudo ou nada normalmente é nada, a maioria das pro vezes. cara que tem uma cabeça estruturada, que nem o Nadal, por exemplo, o cara tem que ter um plano. Se ele não tiver um plano, ele tem geralmente plano A, um plano B, mas se ele não tiver um plano, acabou ele como pessoa, entendeu? Ele vai ficar muito puto com ele mesmo, né? Então ele não ia se perdoar, E ele tinha. o que eu mais acho engraçado, assim, que o beach tenista, ele não se preocupa muito com o plano, né? Principalmente o Não. amador, né? Ele fala assim, eu vou jogar, seja o que Deus quiser, eu vou sacar ali, que eu gosto de sacar ali, aí deu errado. Ele não tem outra coisa, ele não se programa. Por exemplo, vai jogar eu e o Ricardo, essa é a diferença que eu falo do amador pro profissional, né? Você, quando mesmo jogando você jogou com mola, por exemplo, já tá praticamente combinado até a quarta, quinta bola, né? Sim. Quarta, quinta bola, você já sabe o que vai acontecer. Depois dali, depende muito do outro lado também, É, né? Que a partir do momento da terceira bola, as condições podem mudar totalmente, né? Que você não sabe o que vai vir. Mas
essa estratégia tem que ter, né, jogo Tem. dentro do jogo, É né? difícil ter. Eu faço até a minha culpa que eu não tinha no beach tennis porque o jogo era muito rápido. Não tinha troca de bola. Era saque, devolução e saque e bloqueio. Você não tinha troca de bola. Então qual é a tática? A tática é você vai pressionar o cara, vai fazer bloqueio duplo aqui. Era eu e o Rafa fazia isso. A gente ficava os dois lá na frente, Grandes grande. ainda. Aí os dois juntos às vezes, para me pressionar o cara. É, Então a rede 1,80 e os 3 metros foram coisas muito positivas, não só para melhorar o esporte assim como produto, mas também para criar essas estratégias, né? Uhum. Então hoje você precisa pensar mais no jogo, o jogo é mais devagar. E aí, a partir disso, eu acho que você consegue ter mais sucesso se você ter uma tática. No passado, então, eu acho que não era tão importante. Aí você já deve ter ouvido isso de alguma forma, Eu mas já ouvi também falar muito. Falar assim, antigamente era mais fácil jogar beach tênis, né? Porque raramente tinha mais que 4 bolas no jogo. era horrível de ver. Eu que gostava de ver e assistir o jogo se não fosse editado era horrível. Porque não tem. O cara vai lá, saca, pum. Aí demora 1 minuto pra pegar a bola, se preparar, saca, pum. E aí? Não tem. Não é O... vendável. e ficava impossível de transmitir, né? Impossível de O Imagina. transmitir. formato que é hoje, você acha que tá legal ou você tem alguma sugestão que você acha que Eu acho que tá legal. Eu acho tem que discussão de bolinha, tem discussão ainda De de eu ra- aumentaria os 3 metros para 4 metros. Se fosse para dar uma sugestão. Porque principalmente quando o cara tá sacando. Que isso, os 3 metros, muita gente não segue hoje. Então, botando os 4, o cara vai chegar nos 3 ali. Entendeu? o cara ainda Porque hoje os avança 3 ele ainda. vai nos 2 hoje. Então, nos 4 ele vai ficar no 3 Teve e um aí. evento piloto que o Calbucci fez que ele Isso, colocou isso, né? isso, fez. O E fez que. o footfault smart, né? Que ele chamou que se você tocar na linha de determinada forma, não é footfault. Aham. Que é interessante também, dado que a linha no beach tennis, ela Como é. que é isso? Não entendi. Se você tocar com o pé da frente em determinado momento, quando você estivesse sacando, não seria foot fault. Se Tá. você não levar a linha, tinha algumas características, eu não vou lembrar agora, mas Aham. ele criou uma flexibilização do foot fault. Dado que a justificativa era como a linha não é Fixa. fixa, né, como o tênis, enfim, você pisou, pisou, Uhum. ela é solta, às vezes acontece de você de fato encostar, só que você não tá levando a linha Não, para frente, não entendeu? influenciou em Você nada. não puxou o pé, às vezes Aham. pô, o pé de trás bate, enfim, tinha algumas coisas ali e ele Saquei. botou os 4 metros. 4 metros quando o parceiro tá sacando. Porque hoje os 3 metros, vamos lá, você pega o top 10 aí, tem cara que tá a 1 metro da rede quando o parceiro toca na bola. Só pegar vídeo em câmera lenta aí. E você- aquela movimentação que o Spoto faz? Não, os pontos tá a 1,5 m da rede, você pode pegar. Você pode Essa é a maior pegar. discussão, né? Eu joguei com ele, a minha discussão no primeiro ponto era isso. Chamei o juiz no primeiro ponto. No primeiro ponto. É Falei, cara, quase bloqueio, velho. não tem como. É fisicamente impossível ele estar colado na rede quando o cara, entendeu? Aí você pega. Teve um match point contra o Alan e Thales, ele e Ayrton, agora em Porto Alegre. Se É. você pegar o match point, tava 9-4 e ficou 9-8. O Ayrton sacou. Ele sai muito antes. Pega em câmera lenta o lance. Ele sai muito antes. Aí vai falar que não sai antes, vai só pegar ali. E assim, ninguém vai marcar. E mesmo que ele Difícil. não saia, quando ele dá aquela dancinha, ela tira, isso é legal. É igual bater o pênalti, né? Que você dá. Eu acho que não atrapalha assim a raquete em si, mas atrapalha no sentido de que o cara não sabe para onde ele vai, né? Então ele não sabe para onde vai devolver. Isso atrapalha. Mas a dancinha eu acho que não é fora da regra, se eu não estou enganado. Acho que o juiz não, o cara não vai, ele não Aham. pode ficar assim correndo de um lado para o outro. Mas os 3 metros é. Os 3 3 metros metros é. era na regra. A movimentação, antigamente tinha muito essa discussão, porque até pro GG. Pô, mas, assim, velho, não é proibido. O que ele não pode é avançar, e o que eu acho que ele não pode é trocar de lado, alguma Isso. coisa assim. Mas a movimentação ele pode fazer, tipo, movimentar. Ainda é relativo. Por exemplo, no Guarujá agora teve discussão com o Capelletti, minha e dele. Eu geralmente eu tenho uma característica que quando o cara saca muito bem, eu fico agachado e levanto. Aham. E ele reclamou com o juiz falando que eu não poderia levantar, eu teria que ficar agachado. Teria que ficar de joelho. Então, se eu tava de joelho, eu teria que continuar de joelho. Não Aham. podia nem levantar, não era nem dar a discussão não era nem o passo, era que eu não podia nem levantar. Aí o juiz disse pra ele que eu podia. Então é relativo isso. Então, É, porque assim, você não tá Quem se fazia movendo, muito você não isso tá era o saindo do Chaparro, né? lugar, né? Chaparro que tinha mania também de sim. agachar totalmente no chão e Quando o eu pessoal faço pergunta isso por que também. eu faço isso, cara, se o cara tá sacando bem, você tem que tirar A a referência. referência dele e mexer com a cabeça dele de alguma forma. É. Pra ver se ele erra um saque, tira a mão. Se o cara tá sacando pá, 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 Eu faço muito É isso mais também. o psicológico do é que. muito mais psicológico. Porque
eu tô ouvindo isso agora. Eu imaginava que, pô, o cara saca de cima pra baixo. E você é É mais alto difícil. também. É mais difícil até devolver ali, porque É, você tá mais afastado da rede. Então a bola sobe geralmente, é difícil é controlar para ela passar abaixo. É mais difícil aqui porque ele tem essa dificuldade também. Ele até falou pra gente que ele é para muito alto. devolver, né? É, Eu tenho essa dificuldade, mas isso que eu faço de agachar é para tirar referência e tem um problema que você fica muito agachado, é que a bola vai alta, é difícil você controlar a bola lá de baixo para ela passar baixa da rede. aham. É difícil. Você Mas levanta no geralmente dá tosse, certo. jogo, também, ó. Hã? Pra que ele dá o tosse, você sobe ou não? Quando ele dá o tosse, eu subo. É, Dá o tosse e dou um passo à frente, geralmente. eu não sou louco, viu, gente? Eles fazem isso mesmo. E eu sinto muita. Me dá muita. Posso falar? Segurança fazer isso. Por exemplo, se eu pego um cara, por exemplo, nessas amadores, tem muito tenista, cara. Esses caras que. Sacador que vem de tênis, assim, o cara roda a bola absurda, a bola vem quase na linha da cintura. Se agachou, parece que dá um bug na cabeça do cara, o cara. Parece que ele mira na sua cintura. A hora que você abaixa, o cara fica desesperado, velho. Você vê no olho do cara, É o porque cara daí ele não. fala, pô, ele vai pegar meu saco, tá caindo meu saco, ele vai pegar, agora eu vou mudar. A É, hora que mas ele muda, é, ele erra. é loucura isso, né? Porque é psicológico. Porque É, não. Pra psicó- ele não vai mudar Às vezes nada. eu faço muito também, ficar os dois juntos, colados um com o outro. Eu e meu irmão fiz agora em Maringá isso. Ficou os dois juntos, juntos mesmo. Vai lá, saca lá num. Aí o cara vai e erra. Aí beleza, você volta. Aí o cara vai tirar a mão. Você já sabe que o cara vai tirar a mão. Não tem como o cara dar dois tiros O cara seguidos não vai. errando. O cara errou o primeiro, ele não vai sacar como ele tá sacando. Então aí você já voltou pro jogo. Beleza. Tem uma chance aqui. É É. um pouco disso. Ô, Diogo, falando um pouquinho desses torneios, aproveitando a sua experiência também, o que você acha dessa evolução de torneios de hoje em termos de estrutura? Como que você está enfrentando isso? Hoje é muito mais profissional mesmo do que antigamente, aqui no Brasil, falando Ah, é muito mais especificamente. profissional. Principalmente no Brasil, assim. Eu jogava torneio na Costa Sauípe. Pô, me lembro jogando um torneio lá, era como se fosse BT 200 hoje, passando cavalo, burro, fazendo cocô no meio da quadra. Assim, não tinha nada, não tinha água, não tinha nada. Isso foi um BT 200. A quadra assim, então assim, a estrutura melhorou muito. Pode melhorar mais? Pode. Eu acho que tem coisas para fazer que sim, acho que hoje a gente já poderia é, já poderia estar criando padrões para os atletas ficarem mais confortáveis, né? Você não chegar em cada lugar, pô, a questão das bolas, às vezes você chega lá, a bola muda. É. A gente foi jogar em Fortaleza ano passado, a bola mudou no torneio, porque a bola Sandever não chegou. Nossa. E assim, a bola que ninguém nunca tinha jogado, nunca. Ninguém conhecia a bola. E aí? Bola horrível. Não tinha nem marca a bola, era aprovado pela ITF. Então, esse tipo de coisa, assim, não poder mudar a bola tanto antes. Pô, a gente jogar em Palmas, a história é boa. A quadra tinha 9 metros. Não, 9 metros não, 7 metros. Tinha meio metro a menos de cada lado. Caralho. Meio metro não, 1 metro a menos de cada lado, desculpa. Aham. E o qualifying foi todo jogado assim. Aí chegou na chave principal, reclamaram, mediram a quadra, tava errado. Ou seja, os caras daquele clube jogavam outro esporte, né? E aí, o cara foi remendar, botou Nossa. 8,5 metros, mais longo. Falei, tá errado. Foi entrar em quadra, tá errado, tá remendado assim. Você foi ano passado? Foi em Palmas, é. Foi, né? Ano passado. Aí, Nossa. aí mediram, não, tá errado, eu medi certo, 8,5 metros. Aí tira de novo, remenda, 8, pra botar 8 Isso metros. daí foi, eu acho que foi o torneio que a quadra não tinha quase recuo. Isso, Que vocês também. iam sacar o Schmidt. Ele, Que quando ele ele ia fazer a enroscou. preparação, enroscava 7 atrás. Porque eles fizeram com 7, porque eu acho que pra aumentar o recuo. Sim. Aí a hora que colocou 8, o cara com meio metro só atrás de recuo. Eu acho que foi uma tragédia aquilo lá também, né? Tragédia. Aí Mas como que botar. uma federação aprova um torneio desse? Ninguém Pois nem é. viu. A gente mandou. Quem viu foi atleta. Eu escrevi um e-mail para a CBT junto com vários outros atletas e aí eles responderam, dizendo que isso não vai se repetir. A federação respondeu formalmente, mas além disso, eles botaram. Tipo assim, não tinha juiz. Aí eles botaram mais. Era BT 200 mais os juízes, né? Aham. Aí pegaram as crianças para botar de juiz de linha. Nossa. Criança mexendo no celular assim. Aí o Thales sacando, o Alan sacando. Ela falou, cara, se esse garoto subir a bandeira. Entendeu? Porque assim, o cara não mexia no celular, nunca jogou. Uma criança, cara, devia 12 anos. Botaram a criança de 12 anos pra ficar de árbitro, juiz. Imagina, tava assim, 40 iguais. E aí?
Não, se Como é que tiver faz? uma dúvida, chega Não, ele nem você faz. lá. A Como é regra que é, fala? cara, não faz nada, só fica aí. Era só Entendeu? pra, na verdade, não perder a bonificação e as Isso, crianças ficarem exatamente. lá. Puta que Mas, pariu. mas é um absurdo isso, né? Absurdo. No nível que a gente tá hoje trabalhando, pra todo mundo aí dedicado, se esforçando, aí chega um negócio desse, eu acho que são, são coisas São. pontuais, né, gente? Deixar bem claro que não é coisa que acontece todo torneio, Isso, eu mas são faço coisas que ponto. não podem mais acontecer. O beach Sim. tennis não tem mais espaço pra esse tipo de coisa, É, né, gente? até fazer o Gegé, o Jefferson tá aí há muito tempo, jogou isso ele há muitos anos, pô, é um trabalho sensacional que ele tem feito de desenvolvimento, De formiga, na de verdade, né? estimular os torneios. Essas coisas são pontuais, mas assim, tem que atuar, né? Como você falou, não pode acontecer. Pô, chega lá a quadra com 7 metros, pô, que nem o gol tem 2 metros a menos. E É, aí? chega lá, põe um gol de futebol de salão É, numa final do Maracanã. Vai lá. porra, e assim, ninguém perceber, e não ter o juiz que mediu a quadra antes do jogo. É. Pô, cara, é muito diferente 1 metro. A bola, todas as bolas saíam. O pior Todas de as bolas tudo, saíam dando lobby, o pessoal treinando. Eu falei, cara, tá errado essa quadra. o pior é o É, que do atleta jeito que que você falou, jogou. já teve vários É, jogos, já né? tem qualifying, e o pessoal jogou qualifying com a rede de 7 metros. E o pior de tudo é esse, né? O cara jogar. Outra coisa que um assunto muito importante que você tocou agora, que é a bola, né? Cada dia sai uma bola nova, com certificado de ITF. Isso é muito ruim pro esporte É também. ruim, é horrível. É, Horrível pro esporte. não tem padrão, né? Não ter o padrão, né? Que a gente tá falando de padrão de treinamento, também tem que padrão de material, né? Isso. Você acha que o melhor caminho era padronizar essa bola, Eu né? acho que sim. Mas você não consegue. Cara, você já não consegue na mesma marca controlar o desvio padrão. Você pega a mesma, às vezes a mesma bola, pô, tem várias variações. Imagina de várias N marcas diferentes. É muito difícil. E aí, pô, chegou lá em Fortaleza, por exemplo, não tinha nada na bola. A bola toda laranja e amarela. Ah, não, é aprovado pelo ITF. Quem disse? Onde tá escrito? Tá vendo uma caixa que era da marca. É. Cara, a bola horrível. Você não tá entendendo? A bola não ia de jeito nenhum. Então, assim, isso não pode acontecer. Tem que ter algum tipo de padronização. A ITF, não, ao meu ver, não poderia possibilitar tantas marcas assim, né? Eu acho que a Ainda mais ITF no deveria. começo do esporte. Antigamente tinha, né? Quando eles eram fechados com alguma marca, tu falava, ó, essa é a bola do torneio, que é a Sandever, né, A velho? Sandever, Que a gente também não pode ser hipócrita de não falar. A bola da Sandever hoje, na minha opinião, é a melhor bola que tem pra jogar beach tennis. sim. Né? Eu não sei o que que eles fazem. Não, eles aceleram o jogo, tem um padrão na bola, é difícil você É, pegar bola diferente. diferente, mas Ela dá mais. O jogo fica mais longo, fica mais bonito. Eu acho que é a melhor bola também, eu o concordo. duro é esse. Você vai jogar um torneio, você joga com uma bola muito mole. Aí você não tem que descer a mão na bola. Aí chega no torneio, a bola é dura. Se você pôr a mão, a bola vai sumir. Aí a bola. Tira o peso, a bola passa. Você põe o peso, a bola explode. E O jogador fica perdido, né? Sim, tem muito exatamente. interesse financeiro também, porque geralmente o cara tá patrocinando, é uma marca que É isso. fez a raquete, fez É, bolinha mas e tem tal, daí coisa ele entra que. com a grana, põe minha bolinha. Deixa eu até fazer um ponto. O circuito agora de beach mudou, né? Aqui de São Paulo. Eles mudaram a bola. Era Zand, mudaram para Sandev, não foi no primeiro. E agora no último final de semana acho que foi Quicksand. Aham. Não tô falando que a Zand é horrível, não, tá? Mas eu tô falando que a Quicksand e a É, me- Sandev são bolas melhores. Aham. Para jogadores profissionais, aqueles que estavam querendo atrair, pode ter certeza que fez diferença. Se não fosse a Sandev, eu acho que no primeiro etapa agora que teve aqui em Valinhos que jogou todo mundo, o pessoal iria reclamar. Se fosse botar uma bola X, entendeu? Não, de novo, não tô falando que a Zand Sim, é sim, a horrível, gente sabe. mas é, esse padrão é importante, né? O pessoal já vai Mas o treinado com a problema é esse. Sandev. Agora tem outro já mudou de novo. É, Já é Mermai agora a bola do próximo circuito. não, Então não vai mudando o tem. Vai patrocinador. mudando o patrocinador É e, interesse financeiro, velho. e Não é é. exatamente isso, né? Que nem foi Sandever no CT, eu acho que pelos atletas mesmo. Achei legal, bacana. Foi Quicksand na Arena, porque a Arena é patrocinada da Quicksand. Não Agora vai ser vai Mamai porque é Mermai é patrocinador. patrocínio da Mermai, então aí o atleta fica perdido. E aí já entra em mais um custo pro atleta. Será que o Trocar a caminho bola. também é assim, ó, você se inscreveu, você vai ganhar 3 bolinhas pra você treinar, porque não tem o que fazer. Aí Senão vai você tem que custar. comprar 3 bolas na Mermai pra você treinar. E qual bola vai ser o próximo? A inscrição vai ser R$ 300, né? Pra É, ganhar o kit. Então eu vou não. cobrar a bola, que cada bola é R$ 100. Porque hoje a bola é a maior dor do beach tenista é a bola hoje, né? Não Sim, tem o que fazer. A raquete dura 10 anos, né? E isso também é uma coisa que eu falo que a gente criou um rótulo pro beach tênis, jogo,
que é ruim. Que fala, beach tênis é caro, né? Todo mundo fala, beach tênis é muito caro, beach tênis é muito caro. A gente falou ontem sobre isso, né, Ricardo? E na minha ideia, o beach tênis é um dos esportes mais baratos do mundo, tipo, porque vai falar assim, mas a raquete custa 3.000, mas você não precisa jogar com a raquete de 3.000, né? Você é profissional, Compra você uma usada. compra uma usada, tem vários meios de você comprar uma raquete. E quanto tempo dura uma raquete, né? Isso. Não, eu tô com essa aqui, até aproveitar para falar da B-Storm antes de entrar nesse tema. Meu patrocinador mais voando, joga com a raquete Quake. Ela, assim, eu tava numa época sem patrocínio e tava jogando todo de preto, etc. E algumas marcas me procuraram. Só que eu não queria ficar, pô, não quero chegar agora no meio do ano e trocar de novo daqui a um ano. Então, assim, é realmente material que eu acredito, que eu testei, que eu gosto. Eu tô conversando com eles também para fazer eventualmente uma raquete assinada por mim, algo que eu nunca tive, apesar de lá atrás ter sido número 1 no Brasil, eu nunca tive uma raquete assinada por mim. Então, assim, uma marca que eu acredito bastante, queria agradecer a eles aí, que estão aqui, Legal. me ajudam, se não fosse eles, eu não estaria viajando, que é importante. E falando da raquete em si, qual era a pergunta, desculpa? Se você acha que Sobre o custo, né? o Se o beach tênis custo, jogar beach tênis é caro. Eu acho que não. Eu acho que, assim, montar uma quadra é caro, mas jogar, você consegue jogar com a raquete usada, né? Você pode jogar na praia não tem nenhum custo de montar a quadra. Então, assim, extremamente democrático. É. Não concordo muito com isso. Uma quadra, um tênis, por exemplo, você precisaria. Quantas quadras públicas de tênis tem no Brasil? Pouquíssimas, né? Quantos, pô, na beach tennis tem a praia, né? Você tem muito lugar que você consegue jogar de graça. Então, assim, óbvio que em São Paulo é um pouco mais elitizado, porque tem a figura da academia, mas eu acho que, assim, não é um esporte que eu diria que é elitista. É bem mais democrático que quando a gente compara com tênis e outros esportes. Não é tão democrático quanto futebol? Não é, porque futebol precisa de uma bola e um campo de terra batida. É. Acabou. Mas, assim, não é um esporte que eu colocaria é o que eu como falo que caro. nem aqui, a gente ontem abriu essa discussão, um clubinho aqui em Campinas que não é a cultura de São Paulo, né? Que São Paulo agora, que eu acho que tá começando alguns clubinhos lá que eles falam, né? Que a mensalidade você usa o espaço. Aqui tem o mais caro, a média é R$ 150. Sim, Você põe isso no mês, dá R$ 3 por dia. Então, perto do futebol ainda é mais barato que o é isso. futebol. Porque você pode jogar o mês inteiro. O mês todo você pratica beach tênis, faz uma atividade em família, tudo, conhece milhares de pessoas e investindo E o R$ 300 por futebol mês. você precisa juntar um monte de gente. No beach tênis você chega lá, tem gente jogando, você Já entra. tem, Ah. já, né? E aqui no tênis precisa de duas raquetes, precisa trocar É. corda. Aqui não, é a mesma raquete. Eu É. jogo com a mesma raquete há um Então ano e acho que a meio. gente tinha que mudar um pouquinho essa visibilidade do beach Mas tênis eu de, acho que é por conta locais que não tem praia, ficou elitizado, porque o grupo que dentro da academia, o pessoal que frequenta é jamais. Já Então não, começa, não a tem gente essa falando de mistura. Campinas, né? O maior problema de Campinas é isso, tem 1,5 milhão de habitantes e o beach tênis só tá em 10% da cidade, nem isso, cinco por É, cento. muito pouco. É um lado da cidade que tem beach tênis. É. Você vai pro outro lado da cidade, não, a galera nem Em sabe o São que. Paulo, capital, eu já acho que já tá enfim, já tem muita quadra. Eu não sei, tomara que continue essa febre, mas assim, cara, às vezes eu voltando para casa, um intervalo de 4 quilômetros, abre uma academia nova. É. Sim, o estacionamento abriu ontem, eu tava passando para três quadras de beach e uma de pádel. Na Faria Lima ali, pô, Arena XP, o negócio, pô, metro quadrado Mas, comercial cara, mais caro do Brasil. É. Os caras montaram ali 6 quadras. Sendo 300 metros para frente, na própria Faria Lima tem mais 2 quadras. Então, assim, o que está acontecendo também, que é um fenômeno, um processo interessante, antes você tinha um foco. Então, pô, em São Paulo era a Arena Ibirapuera, né, onde joguei durante muito tempo, inclusive jogo. Aham. Agradecer ao Charles por sempre disponibilizar as quadras para mim, mas hoje você vai jogar no lugar que é mais perto para você, que é mais conveniente. O cara que tá, óbvio que o cara começou a jogar campeonato, ele vai onde tem o melhor professor. aham, Mas hoje, muita gente joga ali para ter uma atividade física, o cara vai jogar onde estiver mais perto do da lado casa da dele, casa. entendeu? Principalmente em São Então, Paulo, né? Que tem trânsito, muito trânsito. é Então, difícil.
Então o cara quer ir andando, quer ir de bicicleta perto de casa. Então tá pulverizando um pouco isso. Uhum. Eu espero que a demanda continue aumentando a ponto de que continue aumentando ainda também as É, em São quadras. Paulo tem muita gente, né? Lá não tem É, 0,5% que não joga tem. beach tênis daqui a pouco. É. Mas virou um esporte muito, assim, ninguém, ninguém imaginaria que aconteceu nos últimos 3, 4 anos com beach tennis. Assim. Nossa, o que você Ninguém imagina? sabia, você tinha que explicar, frescobol com rede, não sei o que é isso. Aí quando você fala, pô, joga 10 anos, 11 anos isso. Pô, existe há tanto tempo assim? Ninguém sabe. Mistura de badminton com E o frescobol, engraçado, cada o um maior inventa engra... uma coisa. e é legal escutar o Diogo falar isso, porque o jogo é como ele vem lá de trás, lá tem nasceu com o beach tênis praticamente aqui no Brasil. E ver, você vê hoje, é gratificante, né, Diogo? Você chegar É, no. Ver na televisão, cara, quando que é. a gente imaginar que o beach tênis ia passar em canal na televisão, velho? Não, era discussão longa, né? A gente falava em mudar Era um as regras, sonho, né? era um sonho. Pô, a gente não tinha nem canal no YouTube. Não transmitia nada, não tinha vídeo, não tinha nada. É. Então, assim, as coisas aconteceram muito rápido, tomara que continue acontecendo assim, né? Mas é emocionante, com certeza. É, e a tendência é essa, né? Eu acredito também que a onda do beach tênis, a gente já bateu nela já lá em cima, ela tá descendo e tá empurrando, Isso. né? Eu não acredito no boom que deu de 2021, Não, é 2020, difícil. que foi surreal aquilo, né? Foi surreal, que abriu de academia e continua abrindo, né? Agora a maior preocupação é o que tá acontecendo com o mercado do beach tênis, né, jogo também, né? Que junto com isso, né, vem um mercado que momentâneo, teoricamente, né? Que não tem mão de obra hoje, Sim. não tem mão de obra e tem muita procura, né? Isso é um tema difícil. É, como você melhorar a formação dos professores, né? É, o, você chega hoje em alguns lugares, o cara está ensinando a técnica errada que pode de fato machucar o aluno. Às vezes, eu estava até falando disso antes aqui. No tênis é mais difícil isso, porque o cara tem que minimamente saber jogar. Hoje, se o cara não tem, se o cara é professor de educação física e ele quer ganhar uma grana extra, tem até uma galera fazendo uma migração para isso, o cara começa a dar aula de beat. Mas como é que a gente junta esse processo para o cara ter um mínimo de conhecimento técnico para não machucar o aluno? É difícil. Eu não tenho a resposta certa, mas acho que tem que ter discussão e a gente tem que tentar algumas coisas de novo. E um pouco assim, a gente não sei se a gente está discutindo isso da forma que deveria discutir. Isso é muito importante. Aham. Mas não é um processo simples, né? Você tem que juntar o conhecimento que o cara teve na faculdade, ou eventualmente o cara que é um grande campeão já conhece a técnica, juntar essas duas coisas para criar algum tipo de padrão para, de novo, você não chegar ali, o cara vai mandar você segurar a raquete assim e você machucar o cotovelo, né? E aí vai Aham. ficar meses sem jogar, vai machucar o joelho, vai fazer uma aula que vai te forçar muito, você vai ficar cansado, mas você tá machucando alguma articulação sua, entendeu? Como é que você mede isso? É difícil. É, são vidas, né? Na verdade, que tá na mão das pessoas de jogada, né? Porque o cara, às vezes o cara dá um circuito e nem sabe se o aluno tá preparado para fazer aquele É, tipo de atividade. Então, isso é uma coisa muito complicada. Eu tenho pra mim que o caminho chama CBT. Primeira o coisa. curso, os cursos da É, CBT. primeira coisa, quer dar aula, vai ter que procurar o órgão que cuida disso, que é a CBT hoje, teoricamente é o maior, né? Vai ter que fazer no mínimo o primeiro. Quer dar aula para iniciante? Tem que fazer o primeiro curso da CBT. Se quer dar aula para outras categorias, tem que fazer o segundo curso. Assim como aconteceu agora com a CBF, né? Que tem os cursos de Sim. treinadores, né? Então, você quer ser treinador? Você tem que fazer o curso da CBF, senão você não vai ser treinador. Eu acho que é um dos caminhos que a gente pode percorrer, né, Ricardo? E se você pega um professor ruim, você não continua às vezes no esporte, né? Você acaba desanimando e muita gente sai do esporte por conta de É complicado. não aprender a jogar. Diogo, o que eu queria que você deixasse aqui de mensagem pra galera que tá começando, que tá chegando agora, esses profissionais jovens, o que que você deixa de dica pra eles? O que que você acha de importante pra eles na evolução dentro do esporte? O que que você, com essa bagagem toda que você tem aí no beach tênis? Não, eu acho que assim, a primeira coisa é ter humildade e acreditar no processo, né? Eu acho que você não vai sair da categoria C para a categoria A e para a categoria Pro de um dia para o outro, né? Você tem que tentar entender quais são os seus pontos fracos e tentar melhorar isso no dia a dia, seja na parte física, tática ou mental.
de novo, não tentar abraçar o mundo de uma vez só, né? Fazer as coisas passo a passo, mas sempre te tirando algum conforto. Você não pode estar confortável na situação que você está. Então, pô, você joga B, tá ganhando na B, não vou querer subir para A porque eu vou levar a pancada. Cara, isso é que nem tudo na vida. Você tem que estar sempre criando algum desconforto, seja ele pequeno ou grande, mas sempre, todo dia, criando algum desconforto para você se desenvolver. Então, minha mensagem principal seria essa. Você tá jogando na B, tá ganhando muito, sobe para A e perde um pouquinho, mas ao mesmo tempo vai vendo que o cara que ganha na A, o que, que ele está fazendo, o que, que você pode fazer para copiar ele, seja fisicamente, seja taticamente, seja mentalmente. Acho que essa seria a minha mensagem. É isso aí, obrigado. Ricardinho, Aula? aula, viu? Vai fazer aula. Diogo, primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Isso aqui é em prol do beach tênis, acho que é extremamente importante a galera entender um pouquinho, saber quem são a velha guarda do beach tênis, entender que o que a gente está colhendo hoje foi fruto de muito trabalho desse pessoal que vem lá de trás. Sei o tanto que vocês sofreram lá atrás, o tanto que gastaram para estar aqui hoje, que não é fácil, né? Parabéns pelo resultado do circuito. O último estive lá, acompanhei, assisti seus jogos. Cada vez eu me surpreendo mais com vocês, do jeito que vocês jogam. O Molinha também tá jogando absurdo. Muito bem. Muito surreal como o bola tá fazendo em quadra, cara. E a jovem diferente. guarda. E essa mistura eu acho muito importante, de pessoas experientes com essa nova molecada, e trazendo essa molecada pro jogo. E mostrar também pra esses meninos que não é espetáculo o tempo inteiro. Às vezes você precisa jogar só precisa jogar o beach tênis só. Mais arroz com feijão, né? Acho que parabenizar vocês pelo podcast, pelo trabalho que vocês têm feito aí nos últimos meses e anos já, né? Já tem anos. Tem um tempinho já. Eu acho que daqui a 5 anos, acho que é um trabalho de formiga, mas daqui a 5 anos isso aqui vai ser bem. diferente. Se Deus Você quiser. vai ser um banco de dados do beach tênis, história e desenvolvimento. Pô, como é que era naquela época a discussão vai estar aqui. Então, acho que é muito rico essa troca que vocês têm feito com outros atletas. Então, parabenizar vocês e agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado E pela galerinha, presença. estamos entregando hoje o 17º episódio de Beach Tennis Brasil Podcast. Meu nome é Marquinhos. Se você não se inscreveu no nosso canal, corre lá e se inscreva, que é extremamente importante para nós, né, Ricardinho? Isso aí. Isso aí, Ajuda lá, Ricardo ajuda Bueno. a gente lá. Qual que é o seu Instagram, Diogão? Valeu, cara. É Diogo C. Carneiro. É isso aí. Vamos lá, @Diogo C. Carneiro. Sigam o Diogão lá no Segue o Instagram. homem lá que tem história. @BeachTênis_Brasil e eu sou @MarquinhosBeachTênis, certo? Muito obrigado a gente. todos. Está entregue mais um episódio. Isso aí. Diogo Carneiro. Valeu, fenômeno. Obrigado, Tamo valeu, junto. pessoal. Valeu. Boa.